Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes. Nosso IE Ética, a ética para a primeira fase do exame de ordem, aqui no SAT, o Sistema Alexandre Teixeira de Ensino. E nessa aula vamos inaugurar um novo tema do Estatuto da UAB, as incompatibilidades e impedimentos. Tema recorrente e que muitas vezes o aluno acaba perdendo, acaba deixando de acertar questões porque não percebeu os detalhes. E o primeiro detalhe é que, em verdade, esta seção lá do Estatuto da UAB, ela não vai falar apenas em incompatibilidades e impedimentos. Na verdade, ela também fala sobre exercício limitado, para alguns denominado de exercício exclusivo da advocacia. Eu prometo a vocês que nós vamos bater em todos esses temas e eu ainda vou passar um IE Ética para te ajudar a identificar, no caso concreto, se seria caso de incompatibilidade ou caso de impedimento. Vamos ao nosso material na tela. Olha aí. Das incompatibilidades e impedimentos. Quando você fala em incompatibilidade e impedimentos, a previsão do artigo 27 ao 30 do Estatuto, você vai encontrar verdadeiras limitações. Limitações ao pleno exercício da atividade advocatícia. E essas limitações, elas ocorrem por elementos pessoais, condições próprias daqueles agentes que fazem com que eles não possam advogar ou até possam com algumas restrições. Talvez pelo elemento da influência no exercício da advocacia ou mesmo pelo elemento de segurança, evitando que decisões possam ser dadas sem a devida justiça ou mesmo evitando que ocorra um mal maior. Então, por questões pessoais, elementos próprios, alguns sujeitos terão essas limitações das incompatibilidades e impedimentos. Qual seria a grande diferença? Primeiro, quando você fala em incompatibilidade, ela se caracteriza pela proibição total ao exercício da advocacia. Ou seja, se a proibição ela é total, não pode advogar nem mesmo em causa própria. Você já me ouviu falar em aulas anteriores que é a minha situação. Já fui advogado e a partir do momento em que eu fui nomeado no concurso do Tribunal de Justiça, eu me tornei incompatível ao exercício da advocacia. Minha OAB foi o quê? Isso mesmo, minha OAB foi cancelada. Não é suspensão, não é uma punição, nem é uma licença, um benefício, não. Foi cancelada e tudo aquilo que a gente já viu, a ideia de que eu possa a qualquer momento voltar a exercer a atividade de advocacia quando largar o tribunal, sem precisar prestar um novo exame de ordem, mas vou ter que ter um novo número. Então seria a minha situação, a incompatibilidade e a proibição total. Se eu tiver algum problema, é preciso contratar um advogado. Não posso advogar nem em causa própria. Mas nós também vamos encontrar o impedimento, que se caracteriza pela proibição apenas parcial ao exercício da advocacia, ou seja, poderá advogar, mas com específicas restrições. Rafael, como é que na hora da prova, Rafael, eu vou me lembrar, incompatibilidade é total e impedimento é parcial? Muito fácil. E a ética? Incompatibilidade é a proibição total. Incompatibilidade, proibição total. Agora o impedimento é apenas a proibição parcial. A proibição parcial até pode advogar, mas com específicas restrições. Então, tó. Esse professor é doidinho. Titopepa. Misericórdia, mãe, vem ver, mãe, esse professor é doido. Pode me chamar de doido. Esse professor é idiota, eu sou um completo idiota. Mas a minha missão é fazer a educação com amor e com humor. E que você acerte, caramba! A questão, eu tô cagando se eu tô passando mico. Não interessa. Interessa que você passe. Esse vai ser meu maior orgulho. Então, cuidado. Titopepa. Beleza? Então, incompatibilidade e proibição total. Impedimento parcial. Pois bem, vamos fazer o seguinte. Presta bem atenção. Primeiro eu vou abrir aqui o nosso estatuto, né? Como sempre. Acompanha aí junto com o nosso estatuto para a gente poder identificar. Deixa eu ver se eu acho aqui. O estatuto está aqui na tela. Vamos então tentar agora acompanhar dentro do estatuto o que é que nós vamos encontrar, né? Então vamos lá. Artigo o que, gente? É o 28. 27, na verdade. Perdoe-me. Olha aí. Capítulo 7º. Incompatibilidades e impedimentos. Aí no artigo 27 ele diz: a incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial do exercício da advocacia. Então é exatamente aquilo que a gente já havia conversado. O artigo 28 vai trabalhar aí nesses incisos. Ó. Quem é incompatível? A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. E vai numerar inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
vai ter seus parágrafos, depois vem o artigo 29, o artigo 30, com impedimento. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar facilitar, né? Facilitar é até o nome do meu livro lá em Direito Tributário, Direito Tributário Facilitado. Vamos tentar facilitar. Vamos facilitar como? Realizando o solzinho. O solzinho? O solzinho do capiroto. Misericórdia, Rafael, como assim? Solzinho do capiroto. Lembra quando você era criancinha, que você fazia aquele solzinho lá na escola, né? Ou você que é mãe, que é pai, que é tio, que é tia, que é avô, que é avó, certamente você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando desse solzinho aqui, ó. Vamos construir ele juntos. Olha o solzinho. Tchan, um olhinho do solzinho, outro olhinho do solzinho. Olha o narizinho, olha a boquinha dele, ó. Olha aqui, tá meio noiado esse sol, Rafael. Tá com a cara de noia. Tá com a cara de noiado. Olha aí. A pergunta que não quer calar. Quem está perto do sol vai o quê? Vai se queimar. Muito bem. É essa a informação que eu quero que você leve. Quem está perto do sol vai se queimar, caramba. Eu estou me referindo aos casos da incompatibilidade total. Tá queimado. Não pode advogar nem mesmo em causa própria. Então é assim que a gente vai começar, de maneira bem idiota mesmo. Olha, incompatibilidade. Incompatibilidade, que é exatamente a previsão do artigo 28 do EAOAB, ou seja, do Estatuto. Detalhe, tá, gente? Detalhe. Eu estou dentro de uma lousa eletrônica, minha letra já é podre no quadro, imagine numa lousa eletrônica. Então, por favor, dê o desconto aí pro professor. Faça o seguinte, quando eu terminar tudo isso aqui, faça bem bonitinho no seu caderno, poste no Instagram e me marque, né? Especialmente a mulherada que gosta de fazer com as cores de caneta diferentes, bem destacado. Então faz isso, mostra a beleza da tua letra, porque a minha é podre. Bom, então quem está perto do sol vai o quê, gente? Vai se queimar. Muito bem. Quem está perto do sol vai se queimar. São os casos da incompatibilidade. Eu vou começar com a seguinte situação. Poder executivo. Sim, vou começar com a separação dos poderes. Poder executivo. Quando eu falo em poder executivo, você deve lembrar de quem? Ora, você deve lembrar de presidente, você deve lembrar de governador e você deve lembrar de quem? Do prefeito. Mas também o seu vice, preste atenção, o vice. Então, cuidado, gente. Eles estão perto do sol ou não estão? Estão perto do sol. Então, eles vão o quê? Se queimar. Por quê? Imagine você, se o presidente pudesse advogar, um governador ou um prefeito. Iria ocorrer influência trocada ou não iria? Certamente. Ou mesmo conseguiria captar de maneira mais fácil clientes? Provavelmente. Então, não pode, gente. Diante dessa situação, eles estão incompatíveis. Lembre-se que se eles forem advogados, pegam apenas uma licença, já que é temporário, não vai ser para sempre, a gente já falou sobre isso. Se eles forem sócios de um escritório, precisam sair? Não, basta verbar aquilo ali na sociedade de advogados, tudo tema que a gente já falou. Então, cuidado, tá bom? Primeiro, quando eu falo do poder executivo, presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito. Agora, além do poder executivo, vamos falar do poder legislativo. Quando eu falo do poder legislativo, acreditem, poder legislativo não está muito perto do sol, não. Tá não, Rafael? Não. Tá mais ou menos. Ou seja, está apenas se bronzeando, não está se queimando. Quando eu falo em poder legislativo, entendam como vereador, entenda como deputado estadual, entenda como deputado federal e, claro, a figura do senador. Esses, olha aí, eles vão ter apenas um impedimento. Rafael, apenas um impedimento, Rafael? Isso. Previsão do artigo 30 do EAOAB. Artigo 30, inciso 2º. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui o inciso também para ficar bem bonitinho. Caneta, ponto. Artigo 30, inciso 2º do EAOAB, inciso 2º do Estatuto. Então, cuidado, tá bom? Essa vírgula também ficou nojenta. Deixa eu tentar aqui organizar. Pronto. Artigo 30, inciso 2º. Eles vão ter apenas um impedimento, Rafael? Sim. Então quer dizer que eles podem advogar, Rafael? Podem. Podem. Só vão ter algumas específicas restrições. Eu vou ler para vocês aqui quais seriam essas restrições. A gente vai ler juntos. Dá uma olhadinha aí. Artigo 30, inciso 2º. São impedidos de exercer a advocacia. 2. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público.
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Rafael, nem contra nem a favor, nem de um lado nem de outro, não pode. Se você parar para pensar, todos esses casos eu posso resumir na ideia da advocacia pública. Como é? Vê, imagine então, pode um deputado, um vereador, um senador atuar nas causas de família? Pode, não tem problema nenhum. Guarda, alimentos, revisional de alimentos, pode. Causas cíveis também, não tem problema nenhum. Agora, poderia ele atuar na esfera da licitação pública? Pode não. Na esfera do direito tributário, também não pode não. Porque são causas que envolvem o poder público e talvez o seu cargo pudesse tomar algum tipo de vantagem. Então é exatamente por isso que a gente vai sintetizar no nosso quadrinho do Capiroto aí no IAI Ética, exatamente a palavra advocacia pública. Então não podem atuar, o impedimento é esse. Agora, para as demais áreas, não tem problema nenhum, já que eles não estariam perto do sol, estão apenas se bronzeando. Então poderiam, qualquer área, menos causa pública, advocacia pública. Ô Rafael, mas e se eles ficarem um pouquinho mais perto do sol? Como assim? E se aquele vereador, aquele deputado estadual, aquele deputado federal, aquele senador, se tornar integrante da respectiva mesa? Primeiro secretário, segundo secretário, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa. Opa, agora ele está pomposo, agora ele está exercendo um cargo, porque eu sou da mesa, caramba. Então, nessa situação, ele passa a ficar mais próximo do sol, gente. Então, nesse caso, se o Poder Legislativo passa a integrar a respectiva mesa, subir um degrau. Não vai estar apenas se bronzeando, vai estar se queimando. Então, cuidado. Vereador, deputado estadual, federal e senador pode advogar? Pode, só não pode na advocacia pública. Mas se for para a mesa, lascou, queimou-se. Queimou. Então, neste caso, não vai poder. Então, peraí, a gente já falou de poder executivo, já falou de poder legislativo, falta o terceiro, o judiciário. Sim, meus queridos. Quando eu falo aqui em poder judiciário, você tem que levar em consideração que não seriam apenas os juízes, mas também desembargadores, juízes, desembargadores, ministros do STJ, STF, TSE. Lógico, caramba. Se eles então estariam ali dentro atuando para julgar, não faria sentido se eles pudessem advogar. De manhã eu sou advogado, de tarde eu sou juiz, vou julgar minha própria causa, ou então vou pedir para um colega julgar para mim. Não faz sentido, não pode. Incluindo-se aí também os membros de Ministério Público. Evidentemente que as atividades são incompatíveis, estão próximas do sol, já que eles teriam poder de julgamento. E quando eu digo poder de julgamento, é importante porque a FGV já cobrou uma questão que falava em conselheiro de Tribunal de Contas. E determinava, e realmente é essa a denominação, que ele seria então um procurador. Neste caso, um promotor. Neste caso, ele poderia advogar? Não pode, gente. Já que ele tem poder de julgamento, ele julga contas públicas. Então não pode atuar, não pode advogar. Certo, mas todas as vezes que eu vou comentar esse assunto, eu sempre me lembro de um IAI Ética bem importante. Olha, você já viu prova, concurso público, para um técnico do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral? Você já viu prova para técnico? Já, concurso público já. Para analista do TRE? Também. Para oficial de justiça? Também. Mas você já viu concurso para juiz eleitoral? Não. Não existe. Por que não existe? Porque, na verdade, a composição dos juízes e desembargadores eleitorais, ela é formada através também de uma alternância. Ou seja, um mandato que eles vão exercer durante um biênio de 2 anos. É da própria essência do poder da justiça eleitoral que ocorra essa alternância. Para evitar, talvez, uma série de complicações que a esfera eleitoral possa ocasionar se aquele sujeito ficasse para sempre. Então quer dizer, Rafael, que não existe concurso para juiz na justiça eleitoral? Não. E esses juízes vêm da onde? Ora, uma parte vem da Justiça Federal, outra parte vem da magistratura, né? Magistratura Federal, magistratura estadual. Uma parte vem do Ministério Público e uma parte vem da OAB. Da OAB? Sim, advogados que são escolhidos para então atuarem como juízes, como desembargadores eleitorais. Agora vem cá. Você acha que a OAB vai indicar, você que acabou de ser aprovado no exame de ordem, que acabou de fazer a inscrição, eu sou advogado, caramba, há quanto tempo? 1 semana. Há 1 semana? 1 semana que eu sou advogado. Vem cá ser juiz eleitoral? Não vai, meu amigo. A OAB vai indicar advogado graúdo. Advogado que já tem vários serviços prestados para a ordem dos advogados do Brasil, meu velho. E eu lhe pergunto, um advogado desse, graúdo, experiente, tu acha mesmo que ele tá ganhando R$ 1.500 na sua advocacia? Não tá, né, gente?
Ele está ganhando muito mais do que isso. O escritório já ganha pra caramba. E aí vem a pergunta que não quer calar. A UAB indicou o advogado João para que ele então se tornasse desembargador. João, no seu escritório, ganha R$100.000 livre por mês. Será que João teria interesse em largar a mão disso para então for atuar como juiz eleitoral por 2 anos? Ele ia dizer não tenho interesse não, já que eu quero continuar ganhando e bem no meu escritório. Faço questão de ganhar essa remuneração aí da justiça eleitoral, não quero. Então talvez isso prejudicasse, né, gente, até a própria escolha. Foi exatamente pensando nisso que foi feito um IAI Ética aqui. Qual é o IAI Ética? O IAI Ética é de que o advogado que se tornar juiz eleitoral, ele pode continuar advogando e sendo juiz eleitoral. E pode? Pode. Presta atenção. Vê. Então quer dizer, Rafael, que o sujeito, ele é o quê? Ele é juiz. Ele é juiz. Se tornou, então, também juiz eleitoral. O sujeito, ele é juiz, se tornou juiz eleitoral. Ele é advogado e durante aqueles 2 anos, aquele biênio, se tornou também juiz eleitoral. Presta atenção. O juiz, no caso aí de cima, o juiz, ele pode advogar? Não. Então, nem mesmo no campo de justiça eleitoral. Se ele virar desembargador, juiz eleitoral, ele vai continuar sem poder advogar. Agora, o advogado que se torna juiz eleitoral, ele pode continuar advogando? Pode. Ele pode continuar advogando. Só não pode advogar no campo da justiça eleitoral. Porque aí seria muito escracho. Imagina então ele, eu sou desembargador eleitoral e advogado eleitoral. Aí não. Então ele vai ter o escritório dele, vai ganhar os 100 mil que ele ganha por mês e vai também poder atuar como juiz eleitoral. Só não pode advogar na esfera eleitoral. Então é exatamente pensando nisso que a gente vai fazer o primeiro de 3 IAI Éticas que eu vou colocar nesse solzinho do capiroto. Então presta atenção, tá? Os IAI Éticas eu vou colocar na cor verde para dar um destaque maior. Então esse aqui é o primeiro IAI Ética. Hashtag IAI Ética. Qual é esse primeiro IAI Ética? Advogado, juiz eleitoral. Então lembra, advogado eleitoral, eu vou até colocar aqui, poderá, para você poder entender melhor quando você estiver anotando. Poderá. Então cuidado com esse. Eu disse que ia fazer 3 IAI Éticas, então esse é o primeiro IAI Ética. IAI Ética, advogado, juiz eleitoral, poderá advogar, só não pode no campo da justiça eleitoral. Então recapitulando, poder executivo pode? Não, tá queimado. Poder legislativo pode? Pode, só não pode advocacia pública. Mas se for pra mesa, aí não pode porra nenhuma, que tá queimado. Poder de julgamento, juízes, desembargadores, ministros, Ministério Público, tá queimado. Mas se for advogado que virou juiz eleitoral, opa, isso aí pode, né? E aí, ética, ajeitar ali o lado deles. Rafael, teu caso então, Rafael. Sim, quer que tem meu caso? Você é juiz? Não, gente, eu não sou juiz, eu sou analista judiciário e sou assessor de magistrado, assessor de juiz. Rafael, então você entra aqui, você entra dentro desse campo aí do poder judiciário, do poder de julgamento? Não, gente. Porque como eu disse, quem vai entrar aqui é juiz, desembargador, quem vai entrar aqui é ministro. Então você pode advogar? Não, também não. Mas na verdade, eu vou entrar no campo de servidor público. Eu não sou membro do poder judiciário, eu sou servidor público do poder judiciário. Há uma diferença nisso. E é exatamente por isso que a gente vai precisar abrir um outro tópico sobre o impedimento. Quando a gente fala de servidor público, muita atenção a isso. Aqui eu estou falando de servidor público lato sensu, tá, gente? De forma ampla. O servidor público, de forma ampla, lato sensu, falando de maneira geral, ele pode advogar? Pode, viu? Pode sim. Ele vai ter apenas um IPPPP, um impedimento. Apenas um impedimento, Rafael? Sim. Que impedimento é esse? É o do artigo 30, inciso 1º do EAOAB. Ou seja, ele só não vai poder advogar contra fazenda pública que lhe remunera. Ele só não vai poder atuar contra a fazenda pública que ele remunera. Vamos dar uma conferida nisso? Olha aí, artigo 30, inciso 1º. São impedidos de exercer a advocacia: 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Também seria demais. Então quer dizer que pode servidor público advogar? Pode, só não pode contra a fazenda pública que lhe paga o seu salário.
É o típico caso dos procuradores, advogados públicos. Se você é procurador municipal, estadual, você pode advogar sim. Além do âmbito municipal, além do âmbito estadual, pode. Você só não pode advogar contra a fazenda que lhe remunera. Peraí, Rafael, deixa eu ver se eu entendi. Eu sou então procurador do município de Fortaleza, no Ceará. Eu posso advogar contra o estado do Ceará? Pode. Você pode advogar contra o município de Itapipoca? Pode. Você pode advogar em causas particulares? Pode. Você pode advogar contra o município de Fortaleza? Aí não, meu velho. Ah, não, mas eu sou procurador do estado do Ceará. Sou procurador do estado. Eu posso advogar contra o município de Fortaleza? Pode. Contra o município de Itapipoca? Pode. Aquiraz? Pode. Não sei nem se Aquiraz é município. Enfim, pode. Você só não pode advogar contra o estado do Ceará, contra a fazenda pública que lhe remunera. Até contra a União você pode atuar. Então, cuidado. São os casos típicos aí de procuradores. Muita atenção a isso. Fechado? Combinado? Vai ter IAI ética por aqui? Vai. Vai ter IAI ética, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas em qual parâmetro eu me incluo? Eu sou servidor público, então tu pode advogar, Rafael? Tu só não pode advogar contra o Tribunal de Justiça, contra o Estado? Não, não é bem assim não. Porque, apesar de ser servidor público, eu estou próximo do sol. Antes que alguém diga aí, que alguém diga brincando, professor, o senhor queima, é? Não queimo não, viu? Eu só estou perto do sol, apenas isso. É porque, gente, eu sou servidor público do Poder Judiciário. Então, nessa situação, a minha atividade acaba se tornando incompatível. Eu sou servidor público, mas não vou estar no impedimento não, vou estar um pouco próximo do sol, vou me queimar sim, porque eu sou servidor público do Judiciário. Se não, imagine, chegou lá uma parte no balcão, né, lá na vara, né, chegou lá não tem nem mais balcão hoje, mas enfim, chegou lá na unidade, disse, olha, tu quer ver meu processo? Eu mostro o processo. Disse, olha, esse meu advogado, rapaz, não sei de nada, ele não me dá informação. Aí eu digo, olha, realmente, esse advogado é bem fraquinho, viu? Eita, advogado ruim. Agora, para resolver todos os seus problemas, eu também sou advogado, meu horário, meu expediente acaba daqui a pouco. Toma aqui meu cartão, entre em contato comigo que eu olho o seu processo, eu mesmo agilizo. Então não dá, né, gente? Evidentemente que a atividade que eu exerço hoje, a atividade de servidores públicos do Poder Judiciário, ela efetivamente é incompatível com o exercício da advocacia. Até durante um tempo, tramitou um projeto aí de lei para alterar isso, dando a possibilidade do servidor público do Judiciário poder advogar, desde que não fosse contra a fazenda que lhe remunera. É algo bem polêmico, que particularmente eu tenho minhas reservas se isso daria certo. Então, por isso, fica aí a informação. Sou servidor público? Sou, mas por ser do Poder Judiciário, eu não posso atuar, não posso advogar. Do mesmo modo também, evidentemente, que aqueles que exerçam atividade policial, delegado de polícia, policial militar, guarda municipal, sempre me perguntam isso. Gente, acreditem, alguns conselhos ainda discutem quanto a essa possibilidade, outros proíbem, alegando que é atividade policial. O que mais? Eu estou falando aqui de delegado, escrivão, agente, policial militar, guarda municipal, bombeiro militar também, até porque o próprio militar também estaria na atividade, também estaria nessa atividade próxima do sol. Então, policiais e militares. Agora, vem observações. Primeira observação. Eu estou falando, gente, que o policial e o militar talvez conseguissem exercer uma certa influência e captasse devidamente clientela. Imagina, né, um policial prendeu o sujeito, esteja preso, né? Prendeu. Aí disse pro cara, disse, olha, tu quer apanhar pouco ou tu quer apanhar muito? Eu quero apanhar pouco. Então me contrata como seu advogado? Eu não vou contratar não. Porrada nele. Gente, claro que talvez isso aí pudesse acabar influenciando, especialmente no campo da advocacia criminal. Então não dá. Exatamente por isso que não dá, nem policial e nem militar. Qual é a segunda observação? É que o militar, ele somente vai ser compatível se estiver na ativa. Rafael, eu não entendi. Veja, policial militar se aposenta? Não. Ele vai para a reserva, gente. A reserva é remunerada, mas ele não se aposenta não. Sabe por quê? Porque se Deus o livre nosso país precisar, eles podem ser convocados, chamados para voltar a atuar, proteger nosso país, a nossa nação. Então é exatamente por isso que eles não se aposentam, vão para a reserva. Então, a incompatibilidade é apenas se eles estiverem na ativa. Se eles forem para a reserva, eles podem advogar? Podem sim, porque equivaleria ali a ideia da aposentadoria, tá bom? Certo, Rafael, quem mais? Também servidor público da área fiscal, auditor, aquele que vai abastecer ali os cofres públicos. Também não podem. Por que não podem? Gente, se o militar, o policial, iria captar indevidamente clientela para a área criminal, o auditor iria captar para a área tributária.
Imagina então que o auditor vai lá no estabelecimento, vai na empresa, autua ela, multa R$1 milhão. Mas se você me contratar como advogado, eu vou derrubar a minha própria multa. Não faz sentido, né, gente? Claro que seria captar indevidamente clientela, especialmente nessa área tributária. Então não pode, tá bom? O auditor também não pode. O que mais, Rafael? Servidor público com o cargo de... com cargo de direção. Direção? Sim, com cargo de direção. Também vai estar mais perto do sol, já que ele teria o poder de influência. Bom, agora vê que coisa interessante. Eu posso visualizar aqui dentro desse cargo de direção uma especificação, diria assim. Como assim? Quer dizer então que quem tem cargo de direção não pode atuar? Antes de trabalhar no Tribunal de Justiça, eu, como advogado, também fui advogado da Secretaria de Saúde, no estado de Pernambuco. Trabalhava, inclusive, no setor de licitação pública. E lá, atuando dentro dessa área, eu podia advogar ou não podia? Podia sim advogar, desde que não fosse contra a fazenda pública que remunerasse, ou seja, não podia atuar, não podia advogar contra o estado de Pernambuco, mas podia. Inclusive, tinha outras causas. Vamos supor, então, que um belo dia, o secretário de saúde, ele olha para mim e diz: Rafael, pois não. Rafael, eu gostei muito dos seus trabalhos. Sim, eu quero agora que você assuma a direção geral do setor de licitação pública. Se eu assumo, eu me torno incompatível. Percebam, como eu estava apenas como advogado, eu podia sim atuar, desde que não fosse contra a fazenda que me remunera. Eu estava apenas me bronzeando. Mas a partir do momento em que eu assumi uma direção, me tornei incompatível. É exatamente isso que você deve enxergar aqui. Então, o servidor público passou a atuar em uma atividade de direção, ele vai se tornar incompatível. Mas se eu mudasse meu exemplo, como assim? Imagina que eu estou lá atuando como advogado, o secretário olha para mim e diz: Rafael, oi, vou lhe dar um cargo de direção. Certo, qual? Não, você agora vai ser o diretor do almoxarifado aqui da Secretaria de Saúde. Você vai verificar se tem tinta para impressora, se tem detergente, se tem sabonete, se tem papel higiênico no banheiro. Sua missão vai ser essa. Eu lhe pergunto, com essa minha atividade, com esse meu cargo, eu tenho um poder de influência na vida de alguém? Rafael, se a pessoa estiver no banheiro, toda cagada, e não tiver papel higiênico, ela vai gritar por você. Então você tem poder de influência? Gente, claro que não, né? Percebo que uma coisa é ser diretor de um setor de licitação pública, outra coisa é ser diretor do papel higiênico. O que eu quero dizer, caramba, é que há um poder de influência no primeiro cargo, mas não há no segundo. Deste modo, eu posso fazer um requerimento junto à OAB e dizer para a OAB, vê aí se esse meu cargo tem poder de influência. A OAB vai dizer, diretor de papel higiênico, tem influência não, pode advogar. Então, a juízo da OAB, isso aqui é muito importante, viu, gente? Isso aqui é o pulo do gato para a prova. A juízo da OAB, eu poderia voltar a me tornar apenas impedido. A OAB poderia dizer, não, você pode continuar advogando. Lembre-se que só não pode advogar contra o estado de Pernambuco, contra a fazenda que lhe remunera. Rafael, onde é que eu encontrei essa informação? Olha ali, artigo 28, né, que está ali em cima, 28, lá embaixo agora, parágrafo 2º. Não se incluem na hipótese do inciso 3º os que não detenham poder de decisão relevante sobre o interesse de terceiro, a juízo do conselho da OAB. Então não tem o poder de influência na vida de ninguém, de terceiro. Diretor de papel higiênico, deixa ele advogar. Então a juízo da OAB, vou lá no conselho seccional, faço requerimento, ele não, pode continuar advogando. E qual seria a segunda situação? A segunda situação é aqueles que exerçam direção de magistério jurídico. Magistério jurídico. Olha aí a continuidade quando ele diz: bem como administração acadêmica relacionada ao magistério jurídico. Então vamos supor que eu me tornei diretor da Faculdade de Direito, sei lá, da Universidade de São Paulo. Pronto. Eu vou poder advogar? Vou. Só não posso contra quem? Contra a fazenda que me remunera. Só não posso contra o Estado de São Paulo. Cuidado, viu? Porque vai ter e aí ética lá na frente. Então, peraí, Rafael, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Servidor público, certo, pode advogar? Pode. Só não pode contra a fazenda que lhe remunera. Mas se for servidor público do judiciário, policial, militar, na ativa, auditor, direção, com poder de influência, sem poder de influência, pode. Só não pode contra a fazenda que lhe remunera.
Magistério jurídico? Pode. Só não pode contra a fazenda que ele remunera. Agora, o segundo IAI ética que eu vou colocar, vai ser agora nesse momento, é um IAI ética, gente, mas tão IAI ética que eu costumo colocar não só perto do sol, mas eu costumo colocar abraçado com o capiroto, abraçado mesmo com o solzinho. Percebam, gente, esse aqui é foda, ele não se enquadra nos poderes executivo, legislativo, judiciário e nem no campo de servidor público. É aqui, ó, hashtag, opa, lembra que é cor verde, para dar o destaque, Rafael, calma aí, a cor tem que ser verde, Gente, esse aqui é foda, viu? Ele tá tão perto do sol que ele tá tostado. Ele tá nem esquemando, ele tá tostado. E é ética, você vai entender por quê. E é ética. Olha. Diretor. Gerente. De bancos. Diretor e gerente de banco é incompatível. Rafael, por que você não colocou lá embaixo? Ainda que de instituições privadas. Privadas, sim. Ele é gerente ou é diretor do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Incompatível, não pode advogar. Ele é diretor da Caixa Econômica Federal. Incompatível, não pode advogar. Ele é diretor do Santander, do Itaú, do Bradesco, são iniciativa privada. Não pode advogar. Nem mesmo em causa própria. Pode não, mas o que é que tem a ver, Rafael? Tem a ver o acesso a informações, gente. É impressionante, né? Vê, quando você ganha um dinheirinho mais na sua conta corrente, liga para você, o gerente de banco, para lhe oferecer plano de investimento, aplicação, casa própria, financiamento de carro, porque ele tem acesso às suas informações. Ele sabe se você tem carro próprio, se tem carro financiado, se você tem casa própria, casa financiada, se você tem investimento, se você tem poupança. Ele sabe sua vida financeira toda, ele tem acesso aos dados, CPF, informações privilegiadas. Tudo isso poderia influenciar na captação de clientelas. É fato, gente, isso. Então o estatuto pensando nisso, não. Cuidado. Se eu sou apenas um caixa do banco, não sou diretor, não sou gerente, eu posso? Pode, gente. Pode sim. Livremente, se for iniciativa privada, e não pode contra a fazenda que ele remunera se for iniciativa pública, bancos públicos. Mas tirando isso, pode. Então eu tô falando de gerente, diretor. Professor, certa vez uma aluna me perguntou isso. Professor, mas no meu caso, eu sou cliente, mas o nome do cargo do meu diretor não é diretor, é superintendente, Uniclass, Class Plus, Baster Personalité. Não importa o nome, importa que ele é diretor, meu amigo. Ele é gerente. Não pode. Então cuidado com isso. Esse é tão foda que ele tá abraçado com o capiroto. Ele não tá só tostado, não. Ele tá na sua de impedimento. E eu fiquei ainda devendo aqui um IAI ética para vocês antes da gente realizar esse grande fechamento. Que IAI ética seria esse? Gente, observem aí no quadro que nós colocamos ali embaixo a ideia do impedimento. Eu vou te ajudar aqui com o marca-texto. Eu falei que o servidor público ele vai ser apenas impedido. Ele não pode advogar contra a fazenda que lhe remunera. Ele não pode atuar contra a fazenda que lhe remunera. Mas o nosso IAI ética aqui agora, ele vai determinar uma situação bem interessante. O IAI ética que eu vou colocar é o IAI ética que diz assim, ó. IAI ética. IAI ética. Presta atenção. Docente, Rafael, essa tua letra, Rafael, pela fé, misericórdia, Rafael. Gente, essa minha letra, ela é horrível, né? Vamos de novo, vamos tentar canetinha, docente. Pronto, acho que melhorou. Melhorou não, tá a mesma merda, mas deixa assim. Docente de curso jurídico. Docente de curso jurídico, ele poderá o quê, Rafael? Ele poderá, gente, advogar contra a fazenda que lhe remunera. Vejam como isso daí é foda pra cair em prova. Rafael, não entendi não. Bom, o que diz o estatuto? Artigo 30, parágrafo único. Pode ler aí. Não se inclui na hipótese do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Vamos lá. Eu vou contar uma parte da minha vida, né, que alguns já sabem, que já foi meu aluno presencial, sabe dessa parte da minha vida. E eu vou abrir aqui meu coração para todos vocês do online também terem essa informação. Eu sempre quis ser professor. Sempre quis ser professor. Eu acho que isso, desde que eu era pequeno, que me entendia por gente, eu pensava muito em falar com as pessoas, em me comunicar, me expressar e ajudar as pessoas a realizarem sonhos. E eu queria ser professor de história.
Sim, professor de história. Porque meu querido tio, professor de história, Ailton Novaes, sempre foi uma grande inspiração para mim. E daí eu coloquei na minha cabeça, quero ser professor de história. Até que quando adolescente, conversando com ele mesmo, ele me disse, meu filho, faça história não, o mercado não tá bom. Faça direito, o mercado tá muito quente para direito. Você faz direito, você pode ser um delegado, não deu, tio. Você pode ser juiz, tio, também não deu. Você pode ser um procurador, tio, até tentei. Não deu. Eu lembro que ele falou, você pode até ser professor. Ah, deu certo. Eu me tornei professor de direito. Primeiro de direito tributário, na verdade, primeiro de direito administrativo. Depois me consolidei em direito tributário e também em ética. Me tornei, então, professor. Amo o que eu faço, amo de paixão, gente. Dar aula é minha vida. Mas sabe aquela coisa mal resolvida? Eu tenho isso ainda mal resolvido na minha vida. Eu penso, um belo dia, quando tiver madurão, tiver meus filhos, eu penso em fazer uma graduação em História, me formar em História. Vamos supor, então, que ao me aposentar, acabou minha incompatibilidade. Lembra aquela minha incompatibilidade? Essa daqui, ó. Essa minha incompatibilidade, por ser do Poder Judiciário, ela acabou. Me aposentei, vou lá, pego minha OAB. Preciso fazer novo exame de ordem? Recupero o número anterior? Não, faço um novo juramento, né, compromisso, legal. Pego minha carteirinha e estou atuando em direito tributário. Me aposentei e começo a fazer faculdade de História. Me graduei em História. Vê que legal. Eu sou graduado em Direito, advogado tributarista, aposentado do tribunal e sou agora graduado em História. Abre concurso. Concurso? Abre concurso para a Universidade Federal do meu estado de Pernambuco. Concurso para professor de História. Digo, rapaz, será? Me graduei em História também, vou tentar. Passei. Fui nomeado, virei professor de História. Olha o cenário ideal. Aposentado do Tribunal de Justiça, advogado tributarista, professor de História, concursado na Federal. A pergunta que não quer calar. Intervalo de aula, alguns professores viram para mim e dizem, Rafael, eu soube que a União reteve mais do que devia imposto de renda nosso. Tu não queres pegar nossa causa, já que tu também é advogado tributarista, e botar para dentro contra a União? Eu, como professor, posso advogar contra a fazenda que me remunera? E aí? Professor, você pode, porque você colocou aí, ó, e aí ética, docente poderá. Gente, eu sou professor de quê? De História. Eu vou poder advogar contra a fazenda que me remunera? Não. Não, não. Porque esse aí ética, ele foi claro ao determinar docente de curso jurídico. Vê que incongruência do cacete. Se eu tivesse me formado em História, pego meu diploma colocado na gaveta, estou advogando tributarista. Abre concurso na Federal para professor de Direito. Fiz, passei. Me tornei professor de Direito. Eu posso advogar contra a própria fazenda que me remunera? Posso. Contra a fazenda que me remunera, posso. Rafael, me tornei coordenador. Aí não posso não, porque aí eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar no magistério jurídico, eu vou estar de volta no impedimento. Mas não quero não ser diretor da faculdade não. Eu quero só da faculdade pública. Eu quero só ser advogado e professor. Posso? Posso advogar contra a fazenda que me remunera. Gente, perceba que esse solzinho do capiroto é do capiroto mesmo. Então tá aí, ó. Para você tirar um print, para você copiar, para você anotar. Deixa eu só tirar esses marca-textos aí, para quem quiser tirar uma fotinha bacana sem o marca-texto. Pronto aí, para você fazer o print legal. Então, recapitulando, posso recapitular tudo? Vamos embora. Então, agora eu vou recapitular tudo. Então, vamos lá. E a ética? E a ética é o sol, solzinho do capiroto. Quem tá perto do sol vai o quê? Queima. Queima ou não queima? Queima. Poder executivo, todo mundo queima. Presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito. Poder legislativo queima? Não, queima não. Ele apenas se bronzeia. Ele vai ter apenas um impedimento. O impedimento. Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador podem advogar. Só não podem advogar no campo da advocacia pública. Mas se eles forem integrantes da mesa, passaram para a mesa, aí queima. Queima, vão se tornar incompatíveis. Do mesmo modo, quem tem poder de julgamento e o Ministério Público também estão perto do sol, o tráfico de influência queima. Agora, se for advogado que está atuando como juiz eleitoral, ele pode sim continuar advogando, só não pode no campo da justiça eleitoral. Servidor público, ele pode atuar? Pode advogar sim. É o caso dos procuradores, só não pode contra a fazenda que me remunera. Ele vai ter um impedimento. Ele não vai poder atuar contra a fazenda pública que lhe remunera. Mas se for servidor público do judiciário, queima. Calma, viu? Também não é bem assim não, está perto do sol. Queima. Se ele é servidor público policial, queima. Militar, queima.
auditor, queima. Cargo de direção, queima também. A não ser que esse cargo de direção, a juízo da OAB, tenha poder de influência sobre ninguém não. Ou então for uma direção de magistério jurídico, porque neste caso ele poderia continuar advogando. Só não contra a fazenda que lhe remunera. Aí não daria não. Interessante notar que se for professor da área jurídica, docente de curso jurídico, ele pode advogar mesmo sendo concursado, até mesmo contra a fazenda que lhe remunera. E para fechar, quem não está nem perto, eu diria que é mais do que a própria incompatibilidade, ele está abraçado com o próprio capiroto. Eu me refiro a quem? Ao diretor, gerente de bancos, instituições financeiras, ainda que particulares, ainda que da iniciativa privada. Rafael, nós finalizamos. Só tem uma última observação. Prometo que é a última antes de ir para a advocacia exclusiva. Olha, para quem não sabe, juízes, é um exemplo, tá? Magistrados que são incompatíveis, não podem advogar, eles têm 2 férias por ano. Vamos supor que um juiz tenha 2 anos aí que ele não tira férias, 3 anos que ele não tira férias. 2, 4, 6 meses dentro. Ele tem umas licenças, um período que ele... licença prêmio, alguma coisa, somou tudo, 1 ano. Ele não vai pisar no tribunal. 1 ano, ele aqui, ó, se eu juiz mais 1 ano, eu vou ficar em casa, ganhando meu salário, ó. Mas peraí, eu já fui advogado, ó. Ah, você era advogado? Era. Eu vou ficar 1 ano ganhando no tribunal, mas eu podia ganhar um dinheirinho advogando? Já sei. Vou lá na OAB. OAB, tudo bom? Eu tô licenciado do tribunal. Eu peguei umas férias, me dá minha carteirinha aí pra eu advogar? E pode isso? Claro que não pode, né, gente? Claro que não pode, já que ele se afastou apenas temporariamente. É o que diz o parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece, mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Ah, mas ele pegou uma licença sem vencimentos. Também não pode. Senão eu já teria feito isso. Peraí, estou aqui no tribunal, já garanti meu cargo, eu vou arriscar a advocacia. Vou pegar uma licença sem vencimentos por 2 anos. Pronto, 2 anos de licença aí. Vou pegar para poder arriscar. Se não der certo, eu tenho a garantia ali. Não pode, meu amigo. Claro que não. Eu não vou poder advogar. Vai permanecer. Ainda que eu me afaste apenas temporariamente do cargo, tá bom? Então cuidado. Mas lembra que eu comentei com vocês no começo dessa aula de que em verdade esse capítulo ele fala sobre incompatibilidades, impedimentos, mas ele também fala de uma terceira categoria, que não é nem incompatibilidade e nem é impedimento, é o exercício exclusivo da advocacia. Artigo 29 na tela. Olha aí o artigo 29. O artigo 29 ele vai trazer essa redação aí, ó, gente, que estabelece o quê? Ele diz que os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública, direta, indireta e funcional, são exclusivamente legitimados para exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Rafael, oi. Se eu entendi, Rafael, eu xoxe. Xoxe não? Rafael, eu vou xoxar. Não xoxe não, não xoxe não. Vou lhe mostrar agora, com um exemplo que você vai entender. Que não é caso nem de incompatibilidade, nem de impedimento. É exercício exclusivo na tela. Ó, eu mencionei aqui para vocês que procuradores podem atuar, desde que não venha a ser contra a fazenda que lhe remunera. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Procurador-Geral do Estado do Ceará. Pronto, tá aí, Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral é formada por quem? Por procuradores, advogados públicos. Cada pontinho desse, gente, é um procurador concursado, tá? Fez o concurso, passou e é procurador do Estado. Vamos pegar aqui esse procurador. Pronto. Vamos lá. Esse procurador do Estado, ele pode advogar em causas contra a fazenda que lhe remunera, contra o Estado de Ceará. Ele pode atuar? Não, não pode não. Contra a fazenda que lhe remunera, não pode não. Mas ele pode atuar contra a fazenda que não lhe remunera, por exemplo, o município de Fortaleza? Pode. Pode contra outro estado, como o estado de Pernambuco? Pode. Pode atuar contra a União? Pode. Pode atuar em causas privadas, particulares? Pode. Ele só não pode atuar contra a fazenda que ele remunera, foi o que a gente já falou, foi a ideia de que ele é apenas um impedimento, né? Por isso que é um dos concursos que o pessoal mais almeja, né? Ser procurador de município ou de estado. Porque você continua sendo advogado, né? Você pode ainda atuar e só não pode contra a fazenda que ele remunera. Agora, vê que interessante. Quem vai tomar conta desses procuradores, quem vai tomar conta deles, é o procurador-geral, o cabeção, a cabeçona, que vai tomar conta aqui da procuradoria e vai tomar conta dos procuradores. É como se fosse o chefão. Esse procurador,
esse procurador aqui, ele não precisa necessariamente ser concursado. Gente. Ele é um cargo de confiança do governador. Enquanto o governador estiver lá, o governador vai trazer o procurador de sua confiança. De modo que, quando o governador sair, provavelmente o próximo governador vai colocar outro procurador. Tem um cargo de confiança, que é colocado ali. Pode ou não ser procurador. A questão é, a partir do momento em que ele aceita ser procurador geral, cabeção, cabeçona, ele pode advogar contra a fazenda que ele remunera? Não. Igualzinho como era antes. Também ele não pode advogar contra nenhuma outra fazenda pública. Ele não pode advogar nem mesmo em causas particulares. Tá percebendo? Ele vai advogar exclusivamente nos interesses do Estado. Percebam que ele não deixa de ser advogado. Então não é caso de incompatibilidade. Também não é caso de impedimento, porque se fosse impedimento ele podia advogar com alguma brecha. E aqui ele não pode advogar em brecha nenhuma. Então não é nem impedimento nem incompatibilidade. Ele está com exercício exclusivo, limitadíssimo da advocacia. Eu não posso dizer que é incompatível porque ele continua sendo advogado, tendo carteirinha da OAB e tudo mais. Né? Advogado com carteira e tudo. Advogado com OAB e tudo. Também não posso dizer que é impedimento, porque se fosse impedimento é proibição parcial. Então ele tem alguma brecha. Cadê a brecha? Me dê a brecha? Também não é que ele não tem nenhuma brecha. É exercício exclusivo. Muitos alunos acabam esquecendo desse artigo 29. Focam tanto na diferença do impedimento, incompatibilidade e esquecem do exclusivo. Mas você, aluno de Rafael Novaes, não vai deixar o pombo. Começou esse negócio de pombo. Que saco, Rafael. Só fala dessa merda desse pombo. O pombo não vai lhe pegar. Vai pra lá, porra. Vai-te embora, pombo. Vai pra puta que pariu. Gente, brincadeiras à parte aí. Desculpem aí as piadinhas. Pra deixar a nossa aula mais leve. Vamos responder questões. Questões. Consolidar. Teoria e prática. Vamos nessa. Olha aí, a questão do 22º exame de ordem diz o seguinte. Eita, essa questão é boa demais, é muito boa. Olha, gente, para poder responder essa questão, eu vou lhe dar uma dica preciosa. Para qualquer disciplina, qualquer área, no momento que você está fazendo a sua prova, não tenha vergonha de riscar a sua prova. De fazer desenho, rabiscar. Vergonha é você errar a porra da questão. Isso sim é vergonha. Porque tem gente que diz, não, vou riscar a prova não. Meu filho, não vou riscar não porque eu vou levar para casa para revisar se eu acertei ou não. Meu filho, você vai entregar apenas a folha, o padrão de resposta ali, a folha de assinalar a bolinha, de escurecer a bolinha, aquilo que você vai entregar. O papel você vai levar para casa, você pode fazer o que você quiser. Aí não vou riscar não. Sabe o que você vai fazer aquilo ali? Tu vai acabar rasgando, jogando fora depois. Aquilo é seu, então use durante a prova, rabisque quanto for necessário, para de ficar pirangando ali. Que nada. Foda-se se o caderno vai ficar todo amassado, rabiscado, sujo, feio. Que importa é que tá no padrão, meu. Que importa é que tá no cartão ali que você entregou. Enfim, desabafei. Vamos lá. Carolina, Júlia, Bianca e Maria são advogadas. Carolina é servidora estadual, não enquadrada em hipótese de compatibilidade. Júlia está cumprindo suspensão por infração disciplinar. Bianca está licenciada por requerimento próprio justificado. E Maria é servidora federal, não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. As quatro peticionam como advogadas, isoladamente e em atos distintos, em ação judicial proposta em face da União. Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB, são válidos os atos praticados. Vê que confusão. Essa é aquela questão que você vai ler, vai reler e não vai entender. Por isso que eu digo, desenhe. Quer ver como vai ficar mais fácil? Vem comigo. Ó, então tem Carolina, Júlia, Bianca e Maria são advogadas. Então vamos lá. Carolina, opa, peraí, calma aí. Vamos lá. Cadê? Pronto. Carolina, Júlia, Bianca e Maria. E Maria são nossas personagens. Vamos começar com Carol. O que é que tem Carol? Ó, Carol é servidora estadual. Ela é servidora estadual. Não enquadrada em hipótese de incompatibilidade. Então, se ela não é incompatível, ela pode advogar, não é isso? Incompatibilidade é proibição total. Ela não é. Foi dito que ela não era incompatível. Beleza. Júlia, cadê Júlia? Júlia está cumprindo suspensão. Suspensão por infração disciplinar. A pergunta que não quer calar. Se ela está suspensa porque praticou infração disciplinar, ela pode advogar? Não pode. Você lembra que os atos praticados por quem não é inscrito na OAB, porque está impedido no âmbito do impedimento, por quem é incompatível, por quem é suspenso, os atos são considerados o quê? Nulos! Nulos! Nós falamos isso na primeira aula, caramba. Mata do coração, não. Artigo 4º do Estatuto. Nulos! Ela não pode não, meu amigo. Durante a suspensão, claro que ela não pode advogar. Então já matei Júlia. Vamos agora para a próxima. Quem é a próxima?
Bianca. Bianca está o quê? Licenciada. Licenciada. Por requerimento próprio, justificado. Pegou apenas uma licença. Vamos relembrar, ela permanece tendo vínculo com a OAB? Permanece. Permanece com o número? Permanece. Permanece pagando a OAB? Não. Peraí, se ela não está pagando, está licenciada, ela pode advogar? Não, gente, não pode. Se ela quer voltar a advogar, ela vai lá e peça para suspender a licença. Mas se ela advoga durante a licença, o ato é considerado nulo também. Por isso, já matei também Bianca, ela não pode advogar. Avançando mais, nossa última personagem é quem? É a Maria. Maria é servidora federal, beleza, sem problema. Maria não está enquadrada em hipótese de incompatibilidade. Vê que beleza. Não é incompatível. Maria pode advogar? Pode. Ela não é incompatível porque pode. Rafael, eu estou procurando aqui nas alternativas, mas não estou achando não. Carol e Maria não. Tá sempre colocando mais uma. Pronto, Rafael, é nessa hora que bate o desespero. É nessa hora que eu olho assim pra prova e digo, não entendi. Eu fiz tudo bonitinho, eu desenhei. Mas você esqueceu de um detalhe. Veja, Carol é servidora estadual. Ela pode advogar uma ação proposta em face da União. Ela pode advogar contra a fazenda que não lhe remunera? Pode. Agora, Maria, que é servidora federal, ela não é incompatível, ok. Mas ela pode advogar contra a fazenda que lhe remunera? Não pode. A não ser que ela fosse professora de curso jurídico, aquele caso que a gente falou, que não é a situação, não foi dito isso. Gente, percebam, a alternativa vai ser letra A, apenas Carol pode atuar. Percebam que mesmo Maria não sendo incompatível, ela era impedida. A questão inteira, formulada na sua cabeça, formulada na questão, não falou em nenhum momento no impedimento. A questão toda foi sacana. A questão só falou de incompatibilidade. Mas a resposta estava no impedimento. Tudo bem que Maria não era incompatível, mas ela era impedida. Ela não podia advogar contra a fazenda que lhe remunera. Tá vendo a necessidade de você desenhar e ter atenção nos mínimos detalhes em uma questão? Foi foda ou não foi foda? Essa questão foi foda. Vamos para a próxima que tem mais aí. Vamos lá. Joel é conselheiro do Tribunal de Contas do município J. Opa, conselheiro do Tribunal de Contas tem poder de julgamento ou não tem? Tem. Julga contas ou não julga? Contas públicas. Pode advogar? Incompatível, nem mesmo em causa própria. Mas vamos continuar a questão para ver o que ela diz. Joel é conselheiro do município J, sendo proprietário de diversos imóveis. Em um deles, por força de contrato de locação residencial, verifica a falta de pagamento dos aluguéis devidos. O conselheiro é bacharel em Direito, tendo exercido a advocacia por vários anos na área imobiliária. Neste caso, nos termos do Estatuto e da Advocacia, o conselheiro, letra A, poderia advogar como advogado em causa própria? Não, gente. É incompatível, nem mesmo em causa própria. Letra B, deverá contratar advogado para a causa diante da situação de incompatibilidade. Letra B, de bombom de chocolate, é a nossa resposta. A letra C diz, poderia advogar, recomendando-se, contudo, a contratação de advogado? Não, ele não pode advogar, não. E a letra D diz, está com a sua inscrição como advogado suspensa? Não. Se é incompatível, a inscrição está cancelada. Assim como aconteceu com a minha inscrição, infelizmente, né? Bom, próxima questão. Formaram-se em uma faculdade de Direito, na mesma turma, Luana, Leonardo e Bruno. Luana, 35 anos, já exercia a função de gerência em um banco quando se graduou. Ela queima ou não queima? Ela tosta, meu amigo. Rafael, mas se for da iniciativa privada, não interessa, ela tá abraçada com o capiroto, com o solzinho. Ela não pode porque ela é gerente de instituição financeira. Gerente de banco, não pode não. Incompatível. Aí continua. Leonardo, 30 anos, é prefeito do município de Pontal. Queima ou não queima? Queima também, viu? Queima sim. Bruno, 28 anos, é policial militar no mesmo município. Queima ou não queima? Queima também. Os três pretendem praticar atividades privativas de advocacia. Considerando as incompatibilidades e impedimentos ao exercício da advocacia, assinale a opção correta. Letra A. Luana não está proibida de exercer a advocacia, pois é empregada de instituição privada, inexistindo impedimentos ou incompatibilidades. Falso, né, gente? Gerente de banco, ainda da iniciativa privada, né? Instituição financeira como um todo, vai queimar, vai tostar. Letra B. Bruno, como os servidores públicos, apenas é impedido de exercer a advocacia contra a fazenda pública que o remunera. Gente, Bruno é policial militar. Militar é aquela qualificação, está mais perto do sol, queima, por isso, não pode. Letra C, os três graduados, Luana, Leonardo e Bruno, exercem funções incompatíveis com a advocacia, sendo determinada a proibição total de exercício das atividades privativas de advogado. Letra C, de chocolate, é a nossa alternativa correta. Letra D. Leonardo é impedido de exercer a advocacia,
apenas contra ou em favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Gente, se Leonardo fosse vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, não integrante da mesa, isso aí estaria certo. Mas no caso ele é prefeito. Se ele é prefeito, queima. Por isso, a alternativa correta, letra C, de chocolate. Vamos agora falar sobre ética do advogado, das infrações e sanções disciplinares. Vamos começar um novo bloco de artigos, do artigo 31 até o artigo 43 do Estatuto, tema muito interessante também. Vamos começar falando logo da ética, que está previsto aí no artigo 31 ao 33 do Código de Ética. Elementos éticos que o advogado se compromete a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética, que seria então a resolução número 2 de 2015. Nós vamos estudar os preceitos aí do Código de Ética. Nós vamos estudar esses preceitos do Código de Ética nas nossas últimas aulas, né? Na verdade, a gente até já viu, a gente até já estudou um pedaço desses preceitos quando falávamos então em honorários advocatícios, né? Ali a gente já pegou uma parte do Código de Ética que fala de honorários. Mas vamos ver os artigos que estão no Código, bobinhos, gente, só para fechar esse bloco de aula aqui. Olha aí, são 3 artigos aí no Estatuto, tá? É Estatuto que eu tô. Capítulo 8º da Ética do Advogado, artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Então você tem que merecer respeito, ser respeitoso também. Parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter a independência em qualquer circunstância. A gente viu que até o advogado empregado, até o empregado ele mantém a independência dele, mantém a isenção técnica. Falamos isso na aula passada. Então, cuidado com isso, tá bom? Tem que manter sua independência sempre. A gente viu que não existe subordinação, hierarquia de advogado, procurador, promotor. Não. Tudo isso a gente já trabalhou também. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Então, você não tem. Doa quem doer, meu amigo. Eu sou advogado, eu sou advogada. Ah, mas vai ser desagradável para o magistrado. Não interessa, eu estou exercendo minha profissão. Ou então, se eu pegar a causa daquele cliente, eu vou ficar queimado. Não importa, meu amigo. Não interessa. O que interessa é que você é advogado. Deve colocar isso bem separado. Você não tem que ter temor, não. A advocacia é profissão para pessoas fortes, para mulheres fortes, para homens fortes. Pode ter medo, não. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Claro, gente, que essa responsabilidade ela deve ser, então, comprovada, né? Que ele atuou com dolo, atuou com culpa. Até porque sua atividade não é atividade fim, né? Você não garante o êxito, você vai tentar o êxito. É diferente isso. Bom, parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Lide temerária é quando então o cliente lhe procura, o cliente não tem direito. Aí você diz, não, mas a gente vai forjar os documentos aqui, vamos fazer os maracutaias aí, e aí a gente bota para dentro. Se for identificado, vai responder o cliente e o advogado. Os dois respondem pelos danos ocasionados a terceiros. Respondem solidariamente. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Nós vamos ver como é importante o Código de Ética. Ele vai falar um capítulo sobre publicidade, o que pode e o que não pode. Falar sobre o sigilo, relações com clientes, relações com outros colegas advogados. Vai falar sobre a advocacia pro bono, gente. São temas quentes que nós vamos deixar para falar aí no final desse nosso curso, importantíssimos para a sua prova. Beleza? Bom, fechamos aí a ética no Estatuto, mas não fechamos ainda no Código de Ética, claro. Vamos, evidentemente, agora responder questões. Já questões. Vamos lá. José, bacharel em Direito, constitui César. José, bacharel em Direito, constitui César, advogado, como seu procurador para atuar em demanda a ser proposta em face de Natália. Ajuizada a demanda, após o pedido de tutela provisória ter sido indeferido, José orienta César a opor embargos e declaração. Embora não se vislumbre omissão, contradição ou obscuridade na decisão,
tampouco erro material a corrigir. César, porém, acredita que a medida mais adequada é a interposição de agravo do instrumento, pois entende que a decisão poderá ser revista pelo tribunal, facultando-se ainda ao juízo de primeira instância reformar sua decisão. Diante da divergência, assinale a opção que indica o posicionamento correto. Observem aí de novo na questão. Quem é o advogado? José ou César? O advogado é César, gente. O advogado é César. Deve prevalecer o entendimento de quem? Da parte, José, ou do advogado César? Do advogado César. Mas, Rafael, o cliente é bacharel em direito. Podia ser o Papa, caramba. Pouco importa. O que importa é, naquela dúvida deve prevalecer o entendimento ali do advogado. Claro, ele vai esclarecer o cliente quanto a estratégia tomar, mas ele não é obrigado a aceitar o que o cliente diz, não. O cliente aí na questão disse, olha, usa embargo de declaração. O advogado disse, não, vou usar agravo. Usa embargos, eu sou bacharel em direito, ó. Não esqueça, o bacharel, ó. Não esqueça disso. Meu amigo, não importa. O advogado tem que esclarecer o cliente, mas não está sujeito a submeter ao que o cliente vai pedir, não. Ele é que possui conhecimento técnico. Como eu disse, podia ser o Papa, mas deve prevalecer nesse caso o entendimento do advogado, beleza? Vamos lá, letra A diz, é a ideia de não atuar com temor, né? Tem que manter a independência. César deverá, em qualquer hipótese, seguir a orientação de José, que é parte na demanda e possui formação jurídica. Podia ser o Papa. Claro que não. César deverá esclarecer José quanto à sua estratégia, mas subordinar-se, ao final, à orientação deste, pois no exercício do mandato atua como patrão da parte? Bem não, meu amigo. Não vou me sujeitar, não. Letra C. César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José, mas procurando esclarecê-lo quanto à sua estratégia. Perfeito. Letra C de chocolate. Prevalece o entendimento do advogado, no entanto, ele tem que esclarecer o seu cliente. A letra D, vamos encontrar o erro dela, diz, César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José, e sem procurar esclarecê-lo quanto à sua estratégia. Não, gente, tem que esclarecer a estratégia sim. Mais uma questãozinha. Alexandre, advogado que exerce a profissão há muitos anos, é conhecido por suas atitudes corajosas. Olha aí, Alexandre Teixeira, todo corajoso? Só que não. Por suas atitudes corajosas, sendo respeitado pelos seus clientes e pelas autoridades com as quais se relaciona por questões profissionais. Comentando sua atuação profissional, ele foi inquirido por um dos seus filhos se não deveria recusar a defesa de um indivíduo considerado impopular, bem como se não deveria ser mais obediente às autoridades, diante da possibilidade de retaliação. Sobre o caso apresentado, observadas as regras do Estatuto da OAB, assinale a opção que indica ao filho do advogado citado. Gente, ele tem que temer impopularidade, tem que temer a autoridade, não, atuar com destemor, atuar com afinco, foi o que nós já falamos. A letra A diz, o advogado Alexandre deverá recusar a defesa de cliente cuja atividade seja impopular? Falso. Letra B, o temor à autoridade pode levar à negativa de prestação do serviço advocatício por Alexandre? Também não, né, gente? Falso. Letra C. As causas impopulares aceitas por Alexandre devem vir sempre acompanhadas de apoio da seccional da OAB. Coitado, não ia conseguir atuar, né? Falso também. Toda vez a OAB tem que apoiar. É a letra D de docinho chocolate. Se não é A, não é B, não é C, é a letra D. Nenhum receio de desagradar uma autoridade deterá o advogado Alexandre. Vamos falar agora sobre infrações e sanções disciplinares, a previsão aí dos artigos 34 ao artigo 43 do nosso Estatuto. Primeiro, muito cuidado, é um rol taxativo, não admite interpretação extensiva ou análoga. Aqui você deve entender que essas infrações e sanções disciplinares se aplicam no âmbito administrativo. Não tem nada a ver com direito penal, tem nada a ver com processo penal, tá bom? Aqui é o âmbito administrativo. Porém, ele leva aquele mesmo raciocínio da área penal. A ideia de que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. As infrações devem ser tipificadas em algum desses casos que nós vamos ler aqui, não podendo ser criada uma nova punição só para aquele advogado. É a ideia de que não é permitido criar um verdadeiro tribunal de exceção, só para querer punir um advogado sem existir previsão antes daquela infração. Tem que ter a previsão antes. E vai ser aplicado para quem? Aplicado para aqueles que são inscritos nos quadros da OAB, o advogado e o protozoário. Nós vamos ver aí qual é a infração que o protozoário pode praticar. Então, nesses casos, sanções administrativas aplicadas para os inscritos. Claro, se por acaso for aplicado por um advogado em conluio com quem não é advogado, esse pode responder na esfera penal, como, por exemplo, o exercício ilegal da profissão. Agora, sanções disciplinares, lógico, só pode ser aplicada para quem são inscritos nos quadros da ordem advogados
e estagiários. Ô Rafael, e se por acaso o advogado ele praticar não uma caquinha, mas uma cacona, ele também vai ter que responder na esfera penal? Tem, né, gente? Evidentemente que a esfera administrativa não exclui a aplicação da esfera penal, caso também se tipifique como crime, ou mesmo esfera civil, eventuais perdas e danos que ele possa ocasionar. Então ele pode responder perante a OAB, perante a esfera penal e até perante a esfera civilista. A jurisdição administrativa da OAB não exclui a comum, quando os fatos constituírem crime ou contravenção, é o que está no artigo 71 do Estatuto. Vamos agora começar um IA e ética nos incisos do artigo 34. Lembra como a gente fez ali no artigo 7º para analisar cada um dos direitos dos advogados? Vamos fazer algo semelhante agora no artigo 34. Vai comigo aí. Artigo 34 constitui infração disciplinar. 1. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Então, exercer a profissão de maneira errada ou facilitar que alguém exerça infração disciplinar. 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Você viu comigo, sociedade simples ou sociedade unipessoal de advocacia. Não pode ter fins outros que não sejam advocacia, pessoas sócias que não são advogados, ou nome fantasia, ou fins mercantis, comerciais, não pode. Então eu estou me referindo exatamente a esses casos. Se você fez algo errado nessa sociedade, responde também disciplinamente. 3. Valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. E 4. Angairar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Não que isso exista no Brasil, isso não existe. Isso existe nos Estados Unidos. Pessoas que ficam na frente do fórum, muitas vezes fantasiadas como se fossem advogados, mas que na verdade não são. Em alguns estados são chamados de coati, outros de coiote, outros de laçador. É aquelas pessoas que são pagas por advogados só para captar cliente e levar para o verdadeiro advogado. Infelizmente isso existe, gente. Mas não pode. O advogado que se vale dessas pessoas está praticando infração. 5. Também não existe no Brasil, tá? Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Existe advogado que assina petições sem ter feito? Não existe não. 6. Advogar contra literal disposição de lei. Parei. As leis são feitas para serem cumpridas. Você não pode advogar contra a lei. Você não pode advogar contra a lei. A não ser que... Aí ele continua. Presumindo-se a boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Então não pode advogar contra a lei, a não ser que você diga que a lei é inconstitucional, que ela é injusta ou que já tem até jurisprudência relativizando sua aplicação. Aí pode, mas a regra é não advogar contra a lei. Inciso 7º. Violar sem justa causa o sigilo profissional. Nós vamos estudar sigilo profissional lá no Código de Ética, a partir do artigo 35. Você vai ver que o sigilo é de ordem pública, mesmo que a parte não peça, você fica calado. Em algumas situações até há a possibilidade de você falar. Mas se não for nessas situações, que seria defesa própria, defesa da honra, defesa da vida, você não pode sair aí, por aí falando as coisas que você obtém através de atividade profissional. Senão é infração disciplinar. 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Eu sempre digo isso. Imagine então que o outro advogado vai diretamente cozinhar o ouvido do seu cliente. Diz, olha, meu cliente quer fazer um acordo. Não, tem que falar com o meu advogado. Não fale não, senão o advogado não vai querer não fazer o acordo só a gente aqui. Pode isso? Não pode, gente. Isso aí constitui infração disciplinar. Então não pode ser feito isso. O acordo tem que ser feito por todos, os advogados e as partes, tá bom? 9. Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. E 10. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. É quando o advogado ele pega a causa, mas de propósito, para prejudicar o próprio cliente. É relapso, ele prejudica o cliente, infração disciplinar. Observe que ele está fazendo aquilo ali de maneira proposital. Ele está acarretando conscientemente, olha que ele diz isso. A anulação, nulidade do processo. Aí é foda, não pode. Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Lembram disso? Então você deve fazer o quê? Você deve, nessa situação, notificar o cliente, comunicar ao juízo e aguardar 10 dias
A não ser que o cliente apresente um outro advogado antes que acabou os 10 dias. Aí você está livre. Se não, durante os 10 dias você está respondendo sim. E se durante esses 10 dias chegou um prazo e você não fez, a parte não tinha um novo advogado, não constituiu um novo advogado, você vai responder disciplinamente, sem prejuízo de perdas e danos também para aquele cliente. Então, muito cuidado com isso, tá? Se você vai renunciar, faça tudo direitinho, como a gente já ensinou na primeira aula, artigo 6º do regulamento, sem falar os motivos da renúncia, artigo 16 do Código de Ética, e espere os 10 dias, caramba. A não ser que o cliente apresente o outro advogado. Mas não vá abandonar a causa assim não, senão é infração disciplinar. O que mais? Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Eu já acabei o que eu tinha para fazer, vou para casa agora, vou para academia, vou sair com o mozão, vou sair com o gato, com a gata. O juiz abre a porta do corredor, olha para você e pergunta: você é advogado? Você é advogada? Na hora você tem vontade de dizer o quê? Eu sou protozoário, eu sou estagiário. Bom, se você é advogado, meu amigo, o juiz lhe chamou. Não tem defensoria pública disponível, porque se tiver, você pode se recusar. Excelência, chama a defensoria. Eu vou não. Tem defensoria pública aqui disponível, mas se não tiver, você é obrigado a ir. A não ser que você tenha também um motivo justificado, né? Defensoria é um motivo justificado. Por quê? Olha, excelência, eu tenho um motivo justificado, eu vou para a academia. Isso não é motivo justificado. Agora, tem uma reunião, tem uma viagem, diligência, tudo bem. Ou até mesmo, como eu já vi também, um caso de você não concordar com aquele direito que você está sendo chamado. Você não é obrigado a advogar contra o seu entendimento. Agora tem que justificar, provar para o juiz. Porque se o juiz tiver indício de que você está querendo passar um gato nele, ele pode mandar oficial OAB para instaurar processo disciplinar contra você para apurar essa infração. Pode sim, ele pode oficiar OAB. Uma vez que você atuou, tem direito a honorários? Tem, de acordo com a tabela e pagos pelo Estado, né? Sabe-se lá Deus quando. Lembra que nós falamos isso também na aula passada? Bom, avançando. Então não pode recusar, a não ser que tenha a Defensoria Pública disponível, lembra disso. Inciso 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Nós vamos falar sobre essa ideia de publicidade, né, lá no Código de Ética. Você não pode ficar com habitualidade aparecendo e falando de maneira desnecessária, não pode. Também a infração deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimento, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Isso aqui também é interessante, né? Já aconteceu até comigo, eu vou falar o que aconteceu. Você não pode mudar, o livro diz uma coisa, você mudou as palavras do livro e colocou como citação, não pode. Nem a lei mudar o que a lei diz. Isso aconteceu uma vez, quando ainda assessor no município de Jaboatão, no município vizinho ao que eu estou hoje, quando eu peguei a jurisprudência que o autor colocou na petição inicial. E eu olhei e disse, caramba. Quando o réu veio, era um banco, o réu usou a mesma jurisprudência, só que com outras palavras. E eu fiquei, tem uma coisa errada aqui. Fui pesquisar e percebi que o autor tinha colocado a jurisprudência adulterada. Ele modificou. Não pode, gente. Você, como advogado e advogada, procure a jurisprudência ideal. Se não achou, não coloque. Agora, querer pegar uma que é contrária, maquiar ela e colocar a seu favor, isso não pode, isso é infração disciplinar. O que mais? Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Então, observe. Não pode. Se o cliente não lhe autorizou, você não pode dizer, meu cliente disse que ele praticou um crime. Não, cadê a autorização do cliente para falar? Você não pode, não, infração disciplinar. Levantando esse falso. Inciso 16. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria de competência desta, depois de regulamento notificado. Ou seja, a OAB lhe pediu para fazer alguma ordem e você cagou na cabeça da OAB. Infração disciplinar. 17. Prestar concurso, auxílio a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Ou seja, você está ajudando alguém a fraudar a lei. Não pode, né, gente? 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Olha, receber dinheiro para aplicação ilícita, desonesta, não pode não. Nem solicitar, nem receber. Rafael, como assim? Imagina então que o dono da boca de fumo chega para o advogado dele e diz, olha, doutor, um dinheirinho aí, toma aqui, você não pediu não.
eu que tô botando aqui um dinheirinho no seu bolso aqui, leve para mim lá na filial do morro, o senhor tá descendo aqui o morro, então ali lá embaixo leva aqui o dinheirinho, e o advogado vai levar. Pode isso? Pode não, a infração, ele já responde. Mas ele não pediu não, mas ele recebeu. Solicitar ou receber, basta o ato de receber. Sabe que é para aplicação ilícita, desonesta? Não pode, gente. Inciso 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiros relacionados com o objeto da demanda sem expressa autorização do constituinte. A outra parte procurou você como advogado, dá o dinheirinho aí para resolver a causa. Não, mas tem que falar com o cliente. Não precisa falar com ele não. Não pode, gente, não pode. 20. Aí ele bota a palavra bonita, ó, locupletar-se, né? Para não dizer meter a mão, né? Locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Então, pegar dinheiro que é do cliente, pegar dinheiro que não pertence a você. 21. Recusar-se injustificadamente a, olha aí, gente, prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Eu já ressaltei isso em aulas anteriores, a importância da prestação de contas, para que assim a advocacia possa ser valorizada e não fique por aí falando que advogado fica com dinheiro da parte, que não presta contas, que não esclarece. Aliás, lembra, o artigo 25A do Estatuto determina que há um prazo prescricional para que o cliente entre com ação de prestação de contas. Que prazo é esse? 5 anos. 5 anos é o prazo que os clientes podem propor uma ação de prestação de contas contra o advogado. 22. Reter abusivamente ou extraviar autos recebido com vista ou em confiança, deu um perdido no processo. 13. Deixar de pagar as contribuições, multas e preço de serviços devidos ao OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Então, o checheiro, o veaco, aquele que não paga as anuidades, as taxas ao OAB, pratica uma infração disciplinar. Esse tema tem uma polêmicazinha que a gente fala daqui a pouco. O que mais? Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem a inépcia profissional. Tornou-se advogado, mas começou a fazer caquinhas, perder prazos, fazer coisas erradas. Pode ser declarado inepto. Infração disciplinar também. 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. Conduta incompatível, Rafael? Olha o que diz o parágrafo único para ajudar. Inclui-se na conduta incompatível prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei. O jogo do bicho. Rafael, eu gosto de jogo do bicho. Pode não, é? Pelo estatuto não pode não, é proibido por lei. B. Incontinência pública e escandalosa. Aquele advogado, a advogada que sai gritando, não sei o que, doutor, né? No meio do corredor do fórum, né? Escandaloso. Olha, doutor, eu tô filmando. Meu amigo, isso é conduta escandalosa. Isso não é, você é advogado, você é chique, bem. Você é chique, você é chique no último, ó. Não pode fazer isso. Letra C. Embriaguez ou toxomania habituais. Nesse risco a faca, na solidão é traiçoeira, né? Não pode, meu velho. Chegar lá no fórum, habituais. Olha eu aqui tomando uma. Rafael, quer dizer que eu não posso tomar uma, não? Pode não, pelo menos na sua atividade profissional não pode não. A atividade pessoal já é outro cenário. Bom, voltando, o que mais que nós vamos encontrar? Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Ou seja, aquele exemplo que eu até falei já, fraudou um documento, né, determinando que você era bacharel em Direito, quando na verdade nunca frequentou a faculdade de Direito. 27. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Aí você lembra, a inidoneidade pode ser suscitada por qualquer pessoa, eu já disse que não cabe anonimato, essa pessoa vai ter que mostrar a cara, pode ser advogado ou não, vai se dar direito contraditório, direito de ampla defesa e pelo menos 2/3. 2/3 dos conselheiros para poder ser declarado pessoa inidônea, tá bom? 28. Praticar crime infamante. O que é o crime infamante? É o crime de alta reprovação social, é o estuprador, pedófilo, corrupto. A OAB não vai dar uma carteirinha para essa pessoa sair aí ostentando a condição de advogado. Também não. E agora sim, o do protozoário. 29. Praticar o protozoário, ato excedente de sua habilitação. É o estagiário que pensa que já é juiz, que já é advogado. Então, se ele excede, também pratica, tá bom? O estagiário. Beleza? Bom, isso aqui, gente, seriam então as infrações, né? Infrações disciplinares, que nós acabamos de fazer aí o IE ética nos incisos, só que agora nós precisamos entender quais são as sanções. Ou seja, para a infração tem que ter uma punição. Então agora vamos para as sanções disciplinares.
O artigo 35, ele separa aí em censura, suspensão, exclusão, mas também a possibilidade de multa. Bom, artigo 35, as sanções disciplinares consistem em censura, suspensão, exclusão e multa. Parágrafo único, as sanções devem constar nos assentamentos do escrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade. A de censura não vai ser dada publicidade a ela, mas somente vai ficar no assentamento após o trânsito em julgado, porque antes disso presume-se que você é inocente. Que inclusive, quando a gente for falar de processo, você vai ver comigo que não pode ser dada publicidade durante o tramitado do processo. O processo ele é sigiloso, só vai ter acesso às partes, seus defensores, advogados e quem vai julgar. Porque se for dada ampla publicidade para um processo que o advogado está respondendo, a própria sociedade já vai acabar julgando ele prematuramente. Então não pode. Até o final, sigiloso. Quais seriam então as sanções? Está aí, ó, censura, suspensão, exclusão e multa. Bom, há uma gradação aqui, tá, gente? Da mais branda até a mais pesada. A exclusão, sem sombra de dúvida, é a mais pesada das três aí, das três primeiras. Mas também existe a possibilidade de se aplicar uma multa. Qual é o detalhe? A multa, ela é sempre uma punição acessória. Ela nunca vem sozinha. A multa, ela pode ser aplicada de maneira cumulada. Cumulada com o quê, Rafael? A multa pode ser cumulada com a censura ou pode ser cumulada com a suspensão. Então, além de pagar a censura, pagar uma multa. Além de responder pela censura, pagar uma multa. Além de responder pela suspensão, pagar uma multa. Mas sozinha a multa? Não, sozinha ela não pode vir, não. Ela pode ser cumulada se tiverem circunstâncias que agravam com a censura e suspensão. Rafael, se você disse que a exclusão é a mais grave, por que não bota multa com a exclusão? Porque a exclusão, gente, é colocar ele para fora, colocar o advogado para fora, a advogada para fora dos quadros. Você acha mesmo que o advogado, sendo excluído, ele vai ter o interesse em voltar e pagar a multa? Você olha, multaram para fora, mas eu estou pagando a multa. Claro que não. Agora aquele que levou uma censura, um cagaço, ele vai continuar advogando? Vai. Então ele vai ter interesse em pagar a multa, ele vai ter a preocupação de pagar a multa. Aquele que está suspenso, vai voltar a advogar em breve? Vai. Então ele vai ter o interesse em pagar essa multa também, para evitar um mal pior. Agora, quem foi multado para fora não vai ter interesse não. Então, por uma questão lógica, a multa, ela somente será acumulada, ou pode ser acumulada, com a censura, com a suspensão. E esse valor da multa, qual será? Ora, corresponde ao valor de uma anuidade até o seu décuplo, 10 vezes. Olha o tamanho da lapada. Vamos então para o artigo 40 para realizar essa leitura. Perdão, 39, artigo 39, perdoe-me. A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias que agravam, né? Talvez nem venha a ser aplicada. Talvez só a censura, talvez só a suspensão. Mas se tiver circunstâncias que agravam, ela vai ser aplicada. Para você entender isso, pula aí já para o parágrafo único do artigo 40. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele, revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir: a. sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e outra sanção disciplinar, e b. sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Então, na dosimetria da pena, vão verificar tudo isso. A culpa por ele revelada, circunstâncias que as consequências da infração, para assim, se for o caso, colocarem essa agravante, que seria a aplicação cumulativa da multa e até mesmo identificar qual seria o tempo, qual seria o valor dessa multa a ser aplicável, beleza? Bom, visto então a multa, vamos começar agora com a análise da censura. Gente, eu vou explicar para vocês aqui quais são as hipóteses de censura, suspensão e exclusão, mas depois eu vou passar um bizu também para vocês, um bizu amplamente utilizado pelos professores de ética de todo o Brasil. Primeiro vamos entendê-las, depois eu prometo que eu passo esse bizu para vocês. Então vamos lá, primeiro com os casos de censura, casos estampados no artigo 36 do Estatuto. A censura é aplicável nos casos de baixo para cima, gente. Inciso 3º, violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Eu já percebo, portanto, que a censura ela já vai ser dada por exclusão. Se não for o caso mais grave de botar para fora, exclusão. Se não for o caso mais grave de suspensão, então bota a censura. Então ela também é aplicável por exclusão às demais. Então, se não for aqueles casos graves, pelo menos uma censura pode ser aplicada aí. Beleza? Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina, código este que nós ainda vamos estudar,
E o inciso 1, infrações definidas nos incisos 1 a 16 e o do protozoário, aquele do protozoário, inciso 29 do artigo 34. Gente, claro que esses incisos são todos esses aqui, o que a gente falou, do 1, tá vendo aí, do 1 até o 16. Depois ele vai lá para o do estagiário, que é o 29. Qual é a minha dica para vocês? Eu não vou ler de novo todos esses incisos, claro que não. Pega seu vademecum depois, vai no artigo 34, que nós já lemos, e coloca no inciso 1 ao 16. Tu coloca um Czinho do lado, escreve o Czinho. Para que você, quando for realizar a revisão, que for ler novamente o artigo 34, você perceba que do inciso 1 até o 16 são casos de censura. E o estagiário também. Qual é a punição que o estagiário leva? Censura. Beleza? Avançando. Parágrafo único do artigo 36. Parágrafo único diz: a censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentos do escrito, quando presente circunstância atenuante. Como é, Rafael? Chegaram à conclusão de que deveria aplicar uma censura nele. Mas será que a gente deve aplicar a censura mesmo? Então, é melhor a gente dar só um esporro nele, só um cagaço, reservadamente. Olha, esse caso aqui era um caso para censura. Mas não vai aplicar censura em você, não. Mas fica divertido, viu? Se pisar na bola de novo, vai levar na cabeça. Pode ser feito isso? Pode. Quando existem circunstâncias que atenuam. Já falamos casos que agravam. Agora, circunstâncias que atenuam, que abrandam. Essas circunstâncias estão aonde? Artigo 40. Agora no seu caput. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, o abrandamento, as seguintes circunstâncias, entre outras. 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Errou sim, mas errou tentando defender a classe. 2. A ausência de punição disciplinar anterior. É ficha limpa. 3. Exercício assíduo e proficiente em mandato ou cargo em qualquer órgão da UAB. Já exerceu cargos na UAB e foi muito bem nesses cargos, foi ativo, proficiente, assíduo. E 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Cuidado que eu já vi pegadinha colocar ou a causa privada. Gente, a advocacia, a causa pública, eu estou falando de grandes nomes do direito, como para o direito tributário, Hugo de Brito Machado II, para o processo civil, Fred Didier Júnior, para direito constitucional, meu amigo Pedro Lenza, direito do trabalho, Alexandre Teixeira, olha aí, babando o chefe, né? Enfim, são esses casos aí, para que você possa entender as circunstâncias, então, que daria para se abrandar. Daria então para poder diminuir. Bom, já falamos então desse caso, primeira situação, a censura, e que se tiver como atenuar, dá só um cagaço nele, nem a censura aplica. Vamos agora para os casos de suspensão. Suspensão. Esses casos de suspensão você vai encontrar no artigo 37, que diz o seguinte, artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de, inciso 2, reincidência em infração disciplinar. Olha, reincidente, ele não é mais ficha limpa. Por exemplo, fez uma censura, já foi aplicada a censura? Já. Vai aplicar outra? Vai. Então já vai ser suspenso. É um caso de suspensão. Ele é reincidente, ele não é mais ficha limpa, já é ficha suja, tá bom? Inciso 1º, infrações definidas nos incisos 17 ao 25 do artigo 34. 17 ao 25 do artigo 34. Gente, é exatamente essas situações aí que seguem, né? Então, meu conselho é aquele mesmo. Você vai pegar esses incisos aí e colocar um S do lado para saber que é um caso de suspensão. Beleza? Rafael, ele vai ficar suspenso durante quanto tempo? Ó? Vamos ver. O artigo 37, ele vai dizer, parágrafo 1º, a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos nesse capítulo, como a gente já falou lá na dosimetria. Então, deixa eu ver se eu entendi, Rafael. Então, quer dizer que no caso de suspensão, ele vai ficar suspenso de 30 dias até 12 meses. Beleza, tranquilão. Agora, existem situações em que esse prazo pode ultrapassar 12 meses? Sim, gente, nós temos 3 situações em que poderiam ultrapassar 12 meses. Cuidado com isso aí. Quais seriam esses casos? Tá lá. Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Nas hipóteses do inciso 21 e 28 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. E parágrafo 3º, na hipótese do inciso 24
do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Rafael, não entendi. Você vai entender agora. Olha os 3 casos que poderia ultrapassar 12 meses. Primeira situação aqui que eu vou colocar. Prestação de contas. Lembra que eu comentei com vocês? A prestação de contas ela é importantíssima, caramba. Advogado que não presta contas acaba prejudicando toda a classe com aquele estigma de que advogado é safado, que advogado não presta contas. Então o advogado vai ficar suspenso e não prestar contas. Até quando? 30 dias? 12 meses? Não. Até prestar contas. Lembrando que o prazo que o cliente pode exigir a prestação de contas, 5 anos, como a gente já falou. Então, gente, ele vai ficar suspenso até prestar contas. Pode ultrapassar 12 meses. Beleza? O que mais? Segunda situação, ele deve valores. Valores para OAB. O veaco, o checheiro, ele não pagou anuidades. Pagou não? Suspenso. Até quando? Até pagar. Ele não pagou as taxas. Suspenso. Até quando? Até pagar. Que coisa interessante, Rafael. É. Segundo o estatuto, é. Por que eu digo segundo o estatuto? Porque recente jurisprudência, e era essa informação que eu queria te passar, recente jurisprudência disse o seguinte: recurso extraordinário, repercussão geral, direito tributário e administrativo, Conselho de Fiscalização Profissional, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, sanção, suspensão, interdito do exercício profissional, infração disciplinar, anuidade ou contribuição anual, inadimplência, natureza jurídica de tributo. Se você estudou também comigo direito tributário, você sabe que as anuidades da OAB, elas foram durante muito tempo consideradas de natureza não tributária. Aí diz, contribuição de interesse de categoria profissional, sanção política em matéria tributária, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí diz, a jurisprudência dessa corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuição de interesse das categorias profissionais nos termos do artigo 149 da Constituição da República. Aí avança. As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária. Logo, representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes, doutrina. Não é dado a Conselho de Fiscalização Profissional perpetrar sanção de interdito profissional por tempo indeterminado até a satisfação da obrigação pecuniária, com a finalidade de se fazer valer seus interesses de arrecadação frente à infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária. Há diversos outros meios alternativos, judiciais e extrajudiciais, para a cobrança de dívida que não obstaculizam a percepção de verbas alimentares ou atentem contra a inviolabilidade do mínimo existencial do devedor. Por isso, infere-se ofensa ao devido processo legal substantivo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a ausência da necessidade do ato estatal. Fixação de tese e julgamento para efeitos de repercussão geral, abre aspas, é inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral dos seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. Recurso extraordinário que se dá provimento, embargos com declaração de inconstitucionalidade dos artigos 34, inciso 23 e 37, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Ou seja, a repercussão geral é no sentido de declarar a inconstitucionalidade. Veja, foi declarada a repercussão geral. Perceba bem isso. Acordo eletrônico com repercussão geral para determinar a inconstitucionalidade desses artigos. Ou seja, os conselhos, os tribunais de ética nos conselhos, logo depois que essa decisão veio, já até estourou o tempo aqui da aula, logo depois que esse acórdão veio, muitos conselhos de ofício passaram a extinguir os processos disciplinares que falavam sobre inadimplência do advogado. Rafael, então quer dizer que a OAB não pode mais suspender o advogado? Não pode mais suspender se ele não pagar. Rafael, então muito advogado não vai pagar. Calma, a OAB pode ingressar com ação judicial, ação de cobrança, uma execução. O que ela não pode é ficar suspendendo ele.
A OAB então está transferindo para o próprio profissional a impossibilidade de exercer por sua incompetência de cobrar. Então, ela que entra então com as cobranças. Deixa ele continuar atuando, mas entra com as cobranças contra ele. Beleza? Bom, para poder fechar, gente, ainda nesse bloco, observa. Qual seria a terceira situação aí? A terceira situação seria a ideia da inépcia. Inépcia profissional. O advogado bobinho, o advogado burrinho que começa a fazer besteiras. E já falei que ele acaba, então, também praticando uma infração. Ele vai ficar suspenso. Até quando? 30 dias, 12 meses? Até ele fazer novas provas de habilitação. Tem uma discussão, seria um novo exame de ordem ou não. Alguns entendem que sim, eu, por exemplo, entendo que não. Entendo que a própria OAB poderia fazer uma pós-graduação, um curso de atualização, uma capacitação para aquele advogado, né, um curso de audiências, e não fazer com que o advogado, o coitado, muitas vezes já está atuando há 10 anos como advogado, e fez umas besteiras, tem que prestar de novo exame de ordem, primeira fase, segunda fase. Seria demais, né, gente? Qual seria a terceira e última aí para a gente ver? As hipóteses de exclusão, os casos mais graves. Vamos lá então para o artigo 38, que diz: a exclusão é aplicável nos casos de 1. Aplicação por 3 vezes de suspensão. Meu amigo, foi suspenso uma vez, foi suspenso 2 vezes. Na terceira, não vai pedir música no Fantástico não, vai ser colocado para fora. Para fora. Misericórdia, Rafael, então quer dizer que em toda a minha vida profissional eu não posso ter mais de 2 suspensões, porque a terceira eu vou ser botado para fora? Não, gente, não é bem assim. O que você tem que tomar cuidado, e a gente vai falar daqui a pouco, é em apagar suas punições. Porque depois que você sofre uma punição, depois do tempo, a gente vai mostrar aqui, você pode apagar ela. Então você voltou a ser ficha limpa. O ficha limpa pode voltar, o ficha suja pode voltar a ser ficha limpa, desde que ele realize sua reabilitação. Então cuidado. O que eu estou falando é, sofreu a suspensão, não apagou, tá lá ainda. Sofreu outra, não apagou. Se ele sofrer outra, ó, vai ser colocado para fora. Cuidado. E também aqueles casos mais graves, né, gente? As infrações definidas no inciso 26 ao 28. Falsa prova, inidoneidade, crime infamante, aqueles casos mais graves. O que é que você vai fazer? Aquilo que eu já disse. Vai lá no artigo 34 e vai colocar o Ezinho do lado desses incisos. Daqui a pouco eu vou lhe passar um bizu também, mas só para você ficar esperto. Parágrafo único. Artigo 38, parágrafo único. Para aplicação de sanção disciplinar de exclusão, colocar o advogado para fora, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Claro, tem direito contraditório, tem direito de ampla defesa, 2/3 para colocar ele para fora. Então nós vimos aí censura, a possibilidade de virar advertência, suspensão, exclusão. Temos mais uns artigozinhos aqui para analisar. Porém, antes disso, veja a lógica. Artigo 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. É lógico, né, gente? Se ele teve apenas uma censura, ele continua atuando. Agora, se ele sofreu uma suspensão, ele não pode advogar. Se ele atua, o ato é considerado nulo. Então, durante aquele período de suspensão, ele não pode atuar. Como também, então fica impedido de exercer o mandato. Ele pode ter o mandato, mas não vai poder exercer. Como também o caso de exclusão, foi colocado para fora. Então, a censura é que pode atuar. Mas, Rafael, você falou algo aí sobre ficha suja virar ficha limpa? Como assim? Artigo 41. Muito importante para a sua prova. Olha o que ele diz. É permitido ao que tenha sofrido qualquer, pode ser uma censura ou pode ser uma exclusão, qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. Qualquer. Então sofreu uma censura. 1 ano depois ele pode pedir a reabilitação. Foi colocado para fora da OAB. Ele pode voltar para dentro da OAB. Ele foi colocado para fora, foi excluído. Ele pode voltar? Pode, gente. Quando? 1 ano depois que cumpriu. Que coisa interessante. Pois é. Por isso, cuidado com provas que venham a afirmar, ou questões ou pegadinhas, que uma vez colocado para fora, nunca mais poderá ser advogado de novo. É falso. Nunca diga nunca. A própria OAB acredita muito na ideia da ressocialização, né? Lógico. Agora, se praticou crime também. Aí vem o parágrafo único e diz o seguinte. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Ele vai ter que provar que também já pagou aquilo que ele deve lá na esfera criminal, pelo menos se reabilitou. Gente, presta muita atenção a isso, tá bom? Presta muita atenção a esse cenário. Eu vou aqui te mostrar para que você possa entender que nem sempre não é humano
eu preciso mostrar que não é 1 ano da aplicação da multa, é da aplicação da sanção, mas sim do cumprimento. Vê, vamos supor que nessa data, coloca aqui data de hoje, pronto, hoje, vou colocar assim que fica mais fácil, pronto. Hoje, foi aplicado ao advogado uma suspensão de 30 dias até 12 meses, vamos colocar 6 meses, pronto, 6 meses de punição. E hoje, um advogado foi colocado para fora da OAB. Exclusão. Um advogado foi suspenso e o outro foi colocado para fora, caso de exclusão. Quando é que o primeiro caso aí, o primeiro advogado, cumpriu a punição? Foi quando ela foi aplicada? Não. Foi quando ela foi encerrada. Daqui, ó. Então daqui vai ser contado o quê? 1 ano. 1 ano. Para quê? Para que ele apague isso aqui. Mas, Rafael, depois desse período aqui, ele não já pode advogar? Passou 6 meses, ele já pode advogar. Sim, mas é importante que ele apague dos registros para não ficar como ficha suja. Para voltar a ser ficha limpa. Então, cuidado, tá? É interessante que você que sofreu uma mera censura apague. É interessante. É interessante que você que sofreu a suspensão, já cumpriu a suspensão, já está advogando, já está ganhando dinheiro de novo. É importante que você apague? É importante que você apague também para voltar a ser ficha limpa. Agora, se hoje foi colocado para fora, se não praticou crime nem nada, foi só colocado para fora, pode pedir de volta quando? Ora, 1 ano depois. 1 ano. Vejam que quem foi colocado para fora consegue voltar até mais cedo, né? Do que quem foi suspenso consegue apagar dos seus registros. Então fica aí essa observação muito pertinente. Outra observação pertinente é: o ius puniendi, o poder de punir do Estado, ele é absoluto e perpétuo? Não, né? Não é absoluto e perpétuo, não. Então a gente vai verificar que tem um prazo para punir. Antes, quase eu me esqueço. Olha aí o IAI Ética, né? A dica. Na hora da prova, bateu o desespero. Você não sabe se aquilo ali é caso de suspensão, é caso de exclusão, é caso de censura. Você pode abrir 3 colunas na hora da prova. Já disse, não é demérito nenhum desenhar na prova. Desenhe, meu amigo. Use e abuse as folhas. Você faz 3 colunas. 3 colunas. Você começa com as hipóteses de censura. Depois suspensão, depois exclusão. Vá montando. Como é que você monta? Vamos lá. Primeiro, vamos começar com exclusão. É o chamado fix-fric. Fix-fric com cifrão. Essa é a dica. Deixa eu apagar tudo aqui, que ficou nojento isso aqui. A dica é fix-fric com cifrão. Hipótese de exclusão. Fix. Falsa. F de falsa prova. I de inidoneidade moral. C de crime infamante. E S de 3 suspensões. Para fora. Colocado para fora. Agora, FIRC com cifrão. Envolver valores. Locupletou-se. Fez entendimento com a parte adversa. Não prestou contas. Está devendo valores para a OAB. Apesar de que este caso, digo mais uma vez, o STF posicionou-se pela inconstitucionalidade. Envolveu valores. Rafael, se ela se posicionou pela inconstitucionalidade, acho que alguém está pensando nisso aí, o que é que eu boto na prova? Aí depende, né? Se ele perguntar de acordo com o estatuto, porra, e você vê que a alternativa só pode ser aquela, você marca que é caso de suspensão mesmo. Agora, se perguntar de acordo com o entendimento do STF, você coloca o entendimento que não pode suspender. Simples assim. Praticou fraude processual, retenção indevida de autos, inépcia profissional, começou a fazer caquinha, vai ficar suspenso até quando? Novas provas de habilitação. Aí vem aquela discussão, seria um novo exame de ordem ou não. Me filio na ideia de que não, que seria desumano até. Conduta incompatível, escandaloso, alcoólatra, ou for reincidente. Cuidado, não é 3 reincidências não, viu? 3 suspensões já receptado para fora, meu amigo. Se na hora da prova não encaixar dentro de exclusão e dentro de suspensão, você já sabe, coloca tudo na conta da censura, beleza? Agora sim, já vimos então essas hipóteses. O poder de punir do Estado, ele é eterno? Não, gente, não é eterno não. Mesma coisa aqui também. Há um prazo de prescrição que deve ser respeitado. Como assim? A OAB, ela vai ter, meu amigo, que dar um destino àquilo ali, se não vai prescrever. Não vai mais poder punir. O advogado não pode ficar o tempo todo na mão da OAB sujeito. Onde é que você vai encontrar então? É preciso compreender essa diferença aí, entre o que é prescrição e a prescrição intercorrente. Vamos lá. O Estatuto diz no artigo 43, para fechar. 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da constatação oficial do fato. Cuidado com isso, muito cuidado.
O prazo, portanto, de prescrição é um prazo de 5 anos. Porém, esse prazo ele não se inicia do fato. Não. Esse prazo se inicia da constatação oficial por parte da OAB. Como é, Rafael? Um advogado pode ter praticado infração, caramba, há 10 anos atrás. A OAB tomou conhecimento hoje. Está prescrito? Não. Se a OAB tomou conhecimento hoje, a constatação oficial foi agora, a partir de agora a OAB tem 5 anos. A prova teima em querer colocar do fato para pegar você. Mas você é aluno de Rafael Novaes, não tem pomba aqui não, porra, vai-te embora, cacete. Vai-te embora, porra. Aqui não, aqui a gente gabarita, meu amigo. É iética. A prova vem com ié, você é iética para ela. 5 anos da constatação oficial, não é do fato. Beleza, Rafael. Uma vez iniciado o processo, ele pode ficar lá nas prateleiras da UAB, empoeirado pro resto da vida? Também não, a UAB tem que dar um andamento naquilo ali, porque senão pode prescrever. De novo, sim, só que agora a prescrição no correr do processo. É a chamada prescrição intercorrente. Parágrafo 1º, artigo 43, parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Então vai apurar quem foi que deu causa à paralisação. Mas, se ele ficar por mais de 3 anos, pode ser aplicada a prescrição, ou melhor, deve ser aplicada a prescrição. De ofício, a própria OAB fazer uma vassourada lá dentro e sair arquivando tudo, ou o interessado que aparecer lá e disse, olha, ficou 3 anos parado, está prescrito, pode arquivar. E é. Agora, esse prazo se interrompe, prazo de prescrição, quando é que interrompe? Quando é que para de contar ele? Olha aí, a prescrição interrompe-se, parágrafo 2º. Pela instauração do processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. E 2, pela decisão condenatória recorrível em qualquer órgão julgador da OAB. Então, não pode ficar paralisado mais de 3 anos não, mas dá para se interromper. Se alguém julgou, aí interrompe e começa a contar de novo. O esquema é o processo ficar andando também, viu, gente? Porque tome cuidado com isso. Às vezes o processo pode durar, o processo entrou na data certa, durou 15 anos o processo, sim, mas estava sempre tendo movimentação. Ele nunca ficou parado mais de 3 anos. Isso é que é importante notar. Mas você vai conseguir perceber bem, com a resolução de questões. Sim, como sempre, vamos fechar a aula de hoje respondendo questões. Olha aí, caiu no 20º exame de ordem. A advogada Dolores cometeu infração disciplinar sujeita à sanção de suspensão em 12/7/2004. Em 13/7/2008, o fato foi oficialmente constatado, tendo sido encaminhada a notícia a certo Conselho Seccional da OAB. Em 14/7/2010, foi instaurado o processo disciplinar. Em 15/7/2012, foi aplicada definitivamente a sanção disciplinar de suspensão. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Lembra que a gente falou sobre a necessidade e a ideia de desenhar? Desenhe, mas não perca a questão não, velho. Desenhe mesmo, use e abuse. Observa aí na questão, vamos aí comigo, vê. Quando é que ela cometeu a infração? Ora, ela cometeu a infração em 2004. Então vou colocar isso aí no papel, tá? 2004. Então o fato aconteceu em 2004. Quando é que a OAB foi oficialmente constatada? Constatou em 2008. Então a OAB tomou conhecimento em 2008. O prazo 5 anos, ele conta do fato ou da constatação oficial? Da constatação oficial. Muito bem. Então a OAB teria até 2013 ali para poder instaurar o processo. Quando é que a OAB instaurou o processo? Em 14/7/2010 foi instaurado o processo. Opa, está dentro do prazo ou não está? Está dentro do prazo. Em 2010, instaurou o processo administrativo disciplinar, o PAD. Vamos supor então que só entraram, ele nem pergunta isso, mas vamos supor que entraram, mas ficou parado. Quando é que poderia se decretar a prescrição intercorrente? 3 anos, né? Mas será que teve prescrição intercorrente? Vamos ver. Ele diz que em 2012 foi aplicada a sanção. Opa, então não houve não. Foi aplicado dentro do prazo. A suspensão foi aplicada em 2012, dentro do prazo. Portanto, não há nem que se falar em prescrição normal para inaugurar o processo e nem há que se falar em prescrição intercorrente no correr da ação.
A letra A diz: a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve 8 anos. Bexiga, 8 anos não, né, gente? Veja que ele somou, né? Isso é outra coisa maldosa. 5, eu lembro que Rafael falou de 5,3. 5,3 dá 8. Um cacete. Uma coisa é 5 anos, outra coisa é 3 anos. Não vá confundir esse prazo, não, pelo amor de Deus. Desculpa o palavrão aí. Ó. Letra B. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. Ok. No caso narrado, operou-se o fenômeno prescritivo, pois decorridos mais de 5 anos entre a data do fato e a instauração do processo. Não, gente. Não é o fato. Isso é constatação oficial por parte da OAB. Falso também a letra B. Letra C. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 8 anos. Está falso também. Já vou pular. Letra D. Se não é A, não é B, não é C, é letra D de docinho de chocolate. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos. No caso narrado, não se operou no fenômeno prescritivo. Realmente, não houve prescrição. Vamos para mais uma questão. O advogado Aureliano foi contratado por alguns herdeiros de José Arcádio para representá-los em inventário judicial. Após 10 anos, dá-se o trânsito em julgado da sentença que julgou a partilha, ocasião em que os clientes solicitam a Aureliano que apresente as contas dos valores que deles recebeu durante o período referente a custas e despesas e outras despesas processuais. Todavia, por não desejar perder tempo com a elaboração do documento, Aureliano, que até então possuía conduta profissional irretocável, deixa de oferecer as contas requeridas. Assim, Aureliano cometeu infração disciplinar, sujeitando-se à sanção, envolve dinheiro, prestação de contas, é caso de quê? Suspensão, né, gente? Vai ficar suspenso até quando? Até prestar contas. O cliente pode entrar com ação em quantos anos? 5 anos. Mas ele nem pergunta da ação, ele pergunta qual é a sanção. É a censura? Não. É a exclusão? Não. É a advertência? Não. Letra B, suspensão. Mais uma questãozinha. Guilherme é advogado de José em ação promovida por este em face de Bruno, cujo advogado é Gabriel. Misericórdia, já deu um tique aqui, peraí. Guilherme, o Gui, é advogado de quem? Do José. Não é isso? Em ação promovida por este em face de Bruno. Então, estou litigando contra quem? Contra Bruno, né? Em face de Bruno. Cujo advogado é Gabriel. Então, o Gabi, então, é o advogado do Bruno. Pronto. O Guilherme e o Gabriel. Por coincidência, ambos são nomes dos meus irmãos. Meu irmão mais velho chama-se Guilherme, meu irmão mais novo chama-se Gabriel. Então tá aí. Na audiência de conciliação, ao deparar-se com Bruno, Guilherme o reconhece como antigo amigo da época de colégio, o qual havia perdido contato. Aí disse: Bruno, rapaz, é você? Ô, Guilherme, tudo bom? Dias após a realização da audiência, na qual foi frustrada a tentativa de conciliação, Guilherme se reaproxima de Bruno e, com vistas a solucionar o litígio, estabelece entendimento sobre a causa diretamente com ele, sem autorização de José e sem ciência de Gabriel. Na situação narrada, você já viu comigo. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Praticou infração ou não praticou? Praticou, gente. Ele não pode. A revelia do cliente e furando o olho do outro colega, do advogado, querer fazer um acordo direto com a parte. Praticou, sim. A letra A diz que Guilherme cometeu infração disciplinar ao estabelecer entendimento com Bruno, tanto pelo fato de não haver ciência de Gabriel, como por não haver autorização de José. Gabarito, letra A, de A, chocolatado, já é a nossa resposta. O acordo tem que ser feito entre todos eles, e não apenas um ou outro. Eu já vou pular as demais alternativas, porque elas só vão falar que só infração por causa de um e não por conta do outro. Próxima questão. Ao requerer sua inscrição nos quadros da UAB, Maria assinou e apresentou declaração em que afirmava não exercer cargo incompatível com a advocacia. No entanto, exercia ela ainda o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do seu estado. Oficial de justiça queima ou não queima? Queima. É servidor do judiciário, queima sim. Bom, avançando. Pouco tempo depois, já bem sucedida como advogada, pediu exoneração do referido cargo. No entanto, um desafeto seu, tendo descoberto que Maria, ao ingressar nos quadros da UAB, ainda exercia cargo de oficial de justiça, comunicou o fato à entidade, que abriu processo disciplinar para apuração da conduta de Maria, tendo sido ela punida por ter feito falsa prova de um dos requisitos para a inscrição na UAB. De acordo com o estatuto, assinale a opção que indica a penalidade que deve ser aplicada a Maria.
Gente, muito cuidado com isso. Ela era oficial de justiça, cargo, portanto, incompatível. Ela então fez a inscrição dela, dizendo que ela não era incompatível. Ficou exercendo aquele cargo, não pode. Bem sucedida na advocacia, ela largou, pediu exoneração. Quero ser só advogada agora, pronto. Eu lhe pergunto, parece justo que Maria venha ser colocada para fora da UAB? Se aquele cargo dela, ela não está mais como oficial. Parece justo isso? Parece, gente. Parece justo, sim. Lógico, ela fez falsa prova, ela enganou a própria OAB. É justo, sim, que ela venha ser colocada para fora, até para dar exemplo. Senão eu mesmo faria isso. Ficaria calado aqui no tribunal. Não sou incompatível, não. Bota para dentro. Ela fez falsa prova. E você viu comigo lá, eu até lhe mostro, né? Que mata a cobra e mostra o pau. Aqui, ó. Você viu comigo, meu amigo. Você viu. Aqui, ó. Falsa prova, hipótese de exclusão. Tem boquinha, não. Ela vai ser botada para fora, sim. Agora, a pergunta que você deve estar se pensando é: Maria lascou-se, porque ela não vai ficar nem mais como oficial e nem como advogada. Lascou-se mesmo. Mas ela pode voltar a ser advogada. Reabilitação, 1 ano depois. Se não estiver respondendo processo criminal, 1 ano depois ela volta a ser advogada. Então, cuidado, tá, gente? Muita atenção a isso. Vamos então para as alternativas. A letra A diz assim: Maria não deve ser punida porque, ao tempo em que os fatos foram levados ao conhecimento da OAB, ela já não mais exercia cargo incompatível com a advocacia. E aí? É falso, né? Letra B. Maria não deve ser punida porque o cargo de oficial de justiça não é incompatível com o exercício da advocacia. Não tendo Maria, portanto, feito falsa prova de requisito para inscrição na UAB. Falso, né, gente? Claro que está falso isso. É incompatível, sim. Letra C. Maria deve ser punida com a pena de férias pelo prazo de 30 dias, né? Que seriam as férias aqui, né? Suspensão de 30 dias é até bom passar 30 dias aí só curtindo. Não, negativo. Se não é A, não é B, não é C, nossa alternativa só pode ser a letra D, de docinho de chocolate. Maria deve ser punida com a pena de exclusão dos quadros da UAB, sem prejuízo, claro, dela poder ser reabilitada posteriormente. Ufa, meus queridos, chegamos aí ao final de mais uma aulinha, liberando um pouquinho só mais cedo vocês, né, compensando aí os bloquinhos, os 3 bloquinhos que a gente acabou se excedendo. Se juntar tudinho, vai dar o final dessa aula também. O que é que nós vamos falar na nossa próxima aula? Já vimos então, agora, na segunda parte dessa aula, infrações e as respectivas punições, as sanções disciplinares. Mas um advogado, para poder ter aplicado essa sanção diante da infração, ele vai ter que responder a um processo administrativo disciplinar. E neste processo lhe é garantido contraditório, ampla defesa. Então o que nós vamos falar a partir da nossa próxima aula é exatamente sobre esse tema. O tema que envolve processos e recursos na UAB. Muita atenção, porque em provas recentes esse tema vem caindo com muita força. Não é que esse tema é difícil. A ideia, em verdade, é que muitos alunos acabam não dando confiança, não dando moral para isso. Só que o nosso material, cá para nós, esses slides aqui, você vai perceber que eu saí juntando tanto o estatuto com o código de ética. Tanto é que a gente vai abandonar um pouquinho a leitura da lei seca. E a gente vai focar mais nos slides, porque só o estatuto você não consegue entender processo. Uma parte dele está no código de ética. E só o código de ética você também não consegue entender. Os dois devem ser estudados de maneira conjunta, e foi isso que eu pretendi realizar nesse material. Se você puder até, já vá dando uma lidinha nele antes de começar a aula, já que nós vamos fazer a leitura desse material juntos aqui também. Um beijo na mulherada, um abraço na macharada, até nossa próxima aula. E aí, ética!